Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola, aquele vídeo 3 em 1, né? A rodada já é amanhã, essas rodadas rapidinhas de meio de semana já começa a ter que ser aquela correria. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. Simbora lá pro vídeo da quinta rodada. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time do canal. Olha, dá-se um banho, Mané Cartola, né? É o time principal, só esse que eu escalo, né? É esse que a gente tem. Fez 54,34, né? Valorizou algumas cartoletas, até que o desempenho foi razoável para a rodada que foi, né? Cheio de problema aí, né? O Abel resolve tirar o time titular todo ali, os três atacantes, botar no banco, ferrou com todo mundo. São Paulo, não vou nem comentar, né? A expulsão do Nestor mudou totalmente o jogo. São Paulo em cima e poderia ter ganho aquele jogo facilmente 2-3-0, né? Tava em cima da Chape sem sofrer gols. Depois da expulsão, ferrou com tudo. O Crespo sacrificou o Luciano, capitão na grande maioria. E ó, foi uma zica realmente, certo? Mas no final aí, entre mortos e feridos, a gente até que se salvou, né? Tem algumas coisas interessantes que eu quero comentar com vocês, tá? Inclusive o desempenho dos times, já que eu vou fazer um vídeo 3 em 1, né? Time principal, lá no final eu vou postar o time de valorização e o time de bons baratos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no... Opa, aqui não, vamos lá no Instagram do Mané, também tem link logo abaixo na descrição. Quem quiser seguir vai ser muito, mas muito bem-vindo. Vamos dar uma olhadinha aqui no desempenho do canal. Ó, o time principal, que a gente vai escalar agora, fez 54,34 e valorizou 7 cartoletas. O bônus barato fez 45,22, valorizou 3,52. E o time de valorização arrebentou, fez 64,24, uma excelente pontuação para essa rodada e valorizou mais de 10 cartoletas, 11,02, certo? Inclusive a gente já está aqui no Instagram, aqui, né? Vou mostrar aqui, ó, como os cards de arbitragem são importantes, certo? A gente acertou aqui, ó, Ceará e Bahia, teve penalidade para os dois lados. Tá? Os demais jogos a gente não acertou? Não acertou, mas sempre tem uma probabilidade grande. A rodada passada acertamos 75%, 3 jogos, e dessa vez acertamos um, mas com 2 penalidades. Inclusive esse jogo aqui, né, vou comentar com vocês, certo? Para quem assistiu o vídeo, né, do time principal, né, viu que eu tava com o Gilberto na frente e com o Kleber. Porque eu falei na live, falei no vídeo, que aquele confronto ali, né, era o confronto com o maior número de gols sofridos e marcados de atacantes, certo? Para os dois times. Kleber e Gilberto tinham um bom histórico nesse clássico, né? Com muitos gols os dois. Eu tava com eles no time, certo? Kleber, Covid, e não ia jogar, tive que tirar, né? Daí terminou a live com Kleber, com Gilberto. Daí eu inventei o quê? Aquelas mudanças em cima da hora quando eu fui postar o time no Instagram, né? Daí tirei o Kleber, que não ia jogar mesmo, tirei o Gilberto, certo? Porque tava na dúvida mesmo, setorista dando ele como dúvida mesmo, não quis dar uma arriscada, porque a rodada passada tinha me ferrado com o Vina, né? Tinha entrado e jogado só 15 minutos, daí tirei o Gilberto, me ferrei novamente, né? O Hulk até fez alguma coisinha, né? Mas aqui eu botei o Rony, que não jogou, o Pablo substituiu ele, já era. Aqui no meio eu tava com o Sobral, né? Mas para botar o Hulk tive que gastar um pouquinho de cartolete, tirei o Sobral, também me dei mal, né? Porque o PP até que pontuou razoavelmente, mas o Sobral destruiu de novo, né? Fez 8 pontos. Então assim, ó, e aqui, como eu queria dobrar 2 defesas, né, e eu tava com o Walter aqui, o que aconteceu? Eu tirei o Walter. Walter deu uma mitada e botei o Jailson, que até que foi bem, mas aquele gol da Juventude foi, ó, e foi gol legal e era pra ter perdido esse o Palmeiras, que a rodada teria sido muito, mas muito pior, que tinha muita gente aí com 3 defensores, 4, tinha dobrado, triplicado a defesa do Palmeiras, né? Aqui até que eu dei sorte, o Nino não jogou, entrou o Luan, enfim. Resumidamente, de novo, mexi no time. Podem voltar, tá? Pode voltar lá, olhar o vídeo do time principal, olhar a live, como é que terminou. E lá no Instagram eu postei o time porque eu fiz essas modificações por causa das dúvidas. Me arrependi amargamente, fiz os cálculos, se eu mantivesse aquele time do final da live, aquele time teria feito quase 80 pontos, né? Então, mais uma vez, aquela coisa, né? É como eu falo, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu falo pra vocês não mexer no time, né? Em cima da hora, e eu tô mexendo direto em cima da hora. Agora vocês me cobrem. Só vou tirar o cara se ele for dado como morto, tá? Ó, não vai jogar, infartou, daí eu tiro. Se ele tiver em dúvida e eu verificar realmente nos sites que ele vai jogar, não vou tirar. Não, chega. Tá dando muito preju, até que foi razoável, entendeu? Mas não vou ficar falando muito não. Já vão vender esse time aí, a rodada já tá em cima da hora. Inclusive aqui, gente, o primeiro jogo, ó, vai ser sábado, né? Inclusive o único jogo do sábado. Às 21 horas, Flamengo e Red Bull Bragantino, né, no Maracanã, certo? Então o mercado vai fechar 20h30, bem tarde. Então amanhã, sábado, não sei o horário da live ainda. Não sei se vai ser às 14 horas, meio-dia, como a gente sempre faz, ou de repente eu posso fazer uma live um pouquinho mais tarde. Então, portanto, aí, ó, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações
para receber quando eu entrar na live. Então amanhã é live sábado, sem horário definido, tá? Posso entrar de manhã, né? Então é porque eu tô com os problemas aí. E aqui em Floripa amanhã vai dar chuva, tá? E quem viu lá no Stories, que eu brinquei aqui, gravei, aqui em cima é telha de amianto, então é difícil de gravar, né? Então a live, a hora que der uma aliviada aí, né, no tempo, amanhã, sábado, eu vou entrar ao vivo, tá certo, pessoal? Inclusive, aqui, ó, já vou aproveitar e convidar vocês para participar do Ligas de Mané, ligasdemané.com.br, tem link logo abaixo na descrição, site de Ligas Apostadas do Mané aqui. Última rodada deu 155 times, R$ 1.395, certo? Inclusive, ó, a rodada 3 tinha dado 170, com 1.530. Já publiquei aqui os vencedores no Instagram, certo? A grande maioria já recebeu a premiação, né? Pagamento em 24 horas. Tem alguns que eu entro em contato, né? E a pessoa ainda não me responde, né? Para passar o Pix, os dados para depositar. Mas é pagamento em 24 horas, certo? Então você quer brincar com uma ligazinha apostada? É só vir aqui, ó. ligasdomané.com.br. Tudo automatizado. Transferência bancária, Pix, cartão de crédito. Bem facilitado de pagamento. Se tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp. Mas vamos lá para nossa escalação agora? Vamos lá para nossa escalação, porque essa correria de meio de semana me deixa meio maluco. Vamos lá, vamos botar por média. E vamos para o nosso querido Catimba Stats. Catimba Stats também, R$ 48,90, né? Paga uma única vez e tem direito a todas as estatísticas até o final do Cartola. Colocando o cupom Mané Cartola tudo junto, tem 10% de desconto. Link também logo abaixo na descrição. Vamos lá. Casa fora, todas as rodadas, goleiros, pontuação média. Quem vem conquistando muito pontos com seus goleiros que vai jogar em casa? Atlético Paranaense, normal, não sofreu gols na competição ainda. E Flamengo, que por incrível que pareça, tinha grandes e sérios problemas defensivos. Até agora no Brasileiro não sofreu gols, certo? Mas vão enfrentar dois times perigosíssimos. Red Bull Bragantino, que vem fazendo gols todos os seus jogos, né? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no confronto, certo? Flamengo e Red Bull Bragantino, acredito que é confronto de muitos gols, tá? Ó, o Flamengo é o segundo melhor mandante, e o Red Bull Bragantino o primeiro melhor visitante. Média de gols como visitante 2.5, média de gols como mandante 1.50. Esse jogo aqui tem tudo para ser jogo de gols, tá? Para os dois lados, certo? Ó, o Flamengo em casa aqui, ó, fez gols nos dois jogos que atuou em casa e não sofreu gols ainda, mas contra o Bragantino acho que vai ser complicado, melhor ataque da competição, né? Produz muito, tá com uma média altíssima de gols, fez 2 gols contra o Corinthians e 3 gols contra a Chapecoense, certo? Mas vem conquistando pontos e é o que eu falo, né? Sem pensar em SG, goleiro que joga contra time ofensivo tende a fazer defesas, porque vai ser exigido, o outro time vai finalizar, certo? Então vejo sim com bons olhos, né? E o Atlético Goianiense, que ontem empatou de 0-0, né? Com Fortaleza, eu falei que ia ser um jogo difícil, realmente, e foi realmente um jogo complicado, um jogo intrucado, tá? E é um time também ofensivo, mas vai enfrentar o Atlético Paranaense que está muito bem, né? Defensivamente, dentro da Arena da Baixada, lá no gramadozinho sintético, sofre pouquíssimos gols, certo? E dos times que vão jogar fora aí, quem vem cedendo muito ponto aí, né? Para goleiro adversário, o Fluminense, certo? E o Fortaleza, por mais que não venha conquistando muito, também vejo com bons olhos para essa rodada aí, tá? O nosso querido Felipe Alves. Então assim, ó, para goleiro essa rodada não vou negar para vocês, não tá fácil, a rodada passada foi boa para imitar goleiro, essa rodada vai ser uma rodada um pouco mais complicada, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo muito ponto aí para goleiro? Internacional, Fortaleza, certo? E o Juventude. E dos times que vão jogar fora, quem vem pontuando muito, seus goleiros, o Atlético Goianiense, né? Isso aqui 17 pontos porque o Fernando Miguel jogou apenas um jogo, né? Se a gente verificar aqui no histórico, por isso que ele tá com essa pontuação alta, contra o Corinthians. Onde é que tá aqui? Atlético Paranaense, né? Furacão contra o Dragão. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Mas não sofreu gols ainda, ó. Não sofreu gols. 2 partidas jogando fora de casa, né? E o Fernando Miguel ainda não sofreu gols. Essa aqui é a terceira rodada aqui, ó. Corrijo, não tá valendo, porque essa aqui não valeu pro Cartola. Mas contra o Corinthians não sofreu gols. E o Furacão, o Atlético Paranaense, né? Também não teve esse jogo aqui, ó. Esses 2 jogos aqui não tiveram, tá? E fez um gol contra o América, né? A tendência esse jogo aqui, ó, sinceramente, também vai ser um jogo de poucos gols. Enquanto Flamengo e Bragantino deve ser um jogo de muitos gols, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, acredito eu que vai ser um jogo de pouquíssimos gols, tá? Mas de qualquer maneira, o Fernando Miguel tá muito bem na competição, certo? Mas vai enfrentar um time osso de Rui, que não vem cedendo quase nada de pontuação. Vamos dar uma olhadinha em SG, que tá difícil, mas tá saindo bastante, até que nas últimas 2 rodadas. Ó, o Flamengo ainda não tomou gol, mas vai enfrentar o melhor ataque da competição, que é osso de Rui, não cede SG, certo? Dos times que vão jogar fora de casa, quem é que tá cedendo SG? O América, que ainda não fez gol na competição, e o São Paulo, né, que tá terrível aí, tá com uma zica danada, e vai enfrentar um Santos que conseguiu manter o SG. Então, em termos de SG, assim, ó, no cruzamento scout, Santos e São Paulo é atrativo. Mas se a gente olhar aqui o confronto, né, onde é que tá aqui, já vamos botar. Confronto, Série A. Vamos vir aqui o confronto Santos, esse clássico aqui, ó, o Sansão, né, na Vila Belmiro, vamos dar uma olhadinha.
Ó, é um jogo complicado, São Paulo leva vantagem, sim. O último clássico lá na Vila, o São Paulo deitou e rolou, certo? E aqui, ó, os últimos 5 confrontos. É um jogo de gols, tá? É um jogo de bastante gols. Então fica meio cabreiro, devem ser exigidos os goleiros, mas também deve ser outro jogo de gols, certo? E dos times que vão jogar em casa aí, ó, quem é que vem ser dentro desse SG? Juventude, né? Juventude já teve 2 jogos dentro de casa que passou em branco, né? Um contra o Atlético Paranaense e agora esse contra o Palmeiras, tá certo? Que foi roubado aquele golzinho, aquele gol era pra valer, mas o Sport, por sua vez aí, ó, não vem conquistando SGs fora de casa. Então pra SG, pra essa rodada aqui, ó, vou ser bem sincero, tá meio estranho, tá complicado. Daí a gente vai o quê? Em defesas, porque defesa dá ponto, certo? E defesas aqui, ó, a gente tem alguns cruzamentos de scouts interessantes. Bragantino finaliza bastante, né? E o Flamengo cede finalizações e o Flamengo finaliza. Aqui, ó, da mesma forma, tá? Esse cruzamento de scouts aqui, ó, além de ser um jogo de muitos gols, os goleiros devem ser bem, mas bem exigidos, certo? Aqui, ó, o Flamengo cede defesas, certo? E o Bragantino conquista. O Flamengo conquista defesas e o Bragantino cede. E por que o Bragantino é o time que mais cede defesas jogando fora de casa? Time ofensivo. E por que o Flamengo e o Fortaleza são os times que mais cedem defesas jogando em casa? Times ofensivos também. Porque o Fortaleza, que não queira, tá bem ofensivo. Um time de transição rápida também é um time perigoso, certo? E dos times que vão jogar fora aqui, ó, quem é que vem conquistando muita defesa? O Sport. Então, de repente, assim, ó, nesse cruzamento de scouts aqui, ó, pode ser interessante, tá? Juventude, né? E Sport. Pela chance aí real aí, de repente, de ser muito exigido. E quem sabe até o SG, porque o Juventude ainda não fez gol. Mas essa rodada tá meio estranha para SG, tá? Tá meio complicado. O time que vem conquistando bastante defesas aí em casa é o Bahia, certo? E o Corinthians cede defesas, certo? É outro cruzamento de scouts aqui, ó, bem interessante, tá? Eu tava falando de finalizações, né? Mas são defesas, né? Então aqui, ó, goleiro jogando em casa. Goleiro do Flamengo. Goleiro do Palmeiras é interessante esse cruzamento de scouts aqui, certo? Goleiro do Bahia também é muito interessante esse scout, certo? Jogando fora de casa. O Maílson aqui, ó, o goleiro do Sport Votual é muito interessante. E claro, jogando fora de casa aqui, o mais interessante de todos aqui, né? É o goleiro do Fluminense. O Marcos Felipe está muito bem na competição, vem fazendo defesa de Fortaleza cede porque é um time bem ofensivo, né? Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vamos ver os times que mais finalizam para a gente decidir nossos goleiros que vai ficar melhor, certo? Ó, o Flamengo finaliza muito, time ofensivo, jogando em casa, ó, os dois times ofensivos que jogam em casa aqui, ó, Fortaleza e Flamengo são times ofensivos, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que cede muita finalização aí, ó? O América, certo? Por mais que o Palmeiras não esteja finalizando muito em casa, né? Eu digo finalizações defendidas, não finalizações totais, não. O Palmeiras está finalizando bastante para fora, mas o que dá ponto para goleiro é finalização defendida, certo? Olha como o Sport cede, ó. Maílson está muito valorizado, né? Mas, vamos até dar uma olhadinha depois, mas tá valendo a pena sim. Oh, que maluca! Falou sozinha, Siri. Ah, te embora, Siri. Ó, e dos times que vão jogar em casa, quem é que cede finalização? Flamengo cede, Palmeiras cede, Bahia cede e Juventude, certo? Corinthians conquista uma quantidade considerável, mas o Sport não finaliza muito, né? Quem finaliza muito aí, ó, novamente, time ofensivo, ó. Flamengo, time ofensivo, Fortaleza, time ofensivo, Red Bull, Bragantino, time ofensivo, Grêmio é time ofensivo, sim. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, era um time aí, né, um dos que mais finalizavam a gol, né, no início de temporada, inclusive com um índice altíssimo de gol, certo? E vai enfrentar um Cuiabá que é um time que joga mais na defensiva, enfim, não cede tantas finalizações. Enfim, vamos voltar aqui para nossas defesas, né, que eu acho que é melhor aqui, né, pra gente verificar os goleiros, certo? E pontuação média também. Vamos lá para nossos queridos goleiros. Vou botar aqui pela média. Fernando Miguel vai pegar um confronto complicadíssimo, né, contra o Atlético Paranaense, mas tem grande chance aí, de repente, né, com um pouco de sorte sair com o SG. Agora esse exigido vai desde o ano retrasado, nos últimos anos, né, o Atlético Paranaense sucessivamente é um time que costuma mitar goleiros dentro da arena da Baixada, né, os goleiros que visitam eles. Por quê? Porque é um time que finaliza, é um time que ataca, certo? Tá precisando de 4.90 para começar a valorizar, tá um pouquinho salgado, 19.53, mas não dá para negar que nesse início de cartola é o goleiro com melhor desempenho. Olha só as pontuações dele, né? Todas as pontuações positivas, fazendo aí uma média de, ó, 5 defesas, 3 defesas, uma defesa aqui, porque o jogo realmente, eu falei pra vocês que o jogo ia ser difícil, viu? Não deu outra. Vamos dar uma olhadinha no Atlético, ó, o Atlético fazendo gol no Cavicchioli, cedeu mesmo assim 2 pontos com 3 defesas. Aquele gol, o espírito do Carlos Eduardo, tentou cruzar e a bola entrou, podia até de repente ter dado no SG. Vejo Fernando Miguel assim com bons olhos pra essa rodada, tá? Mas ele tá um pouquinho salgado, tá precisando de uma pontuação considerável aí para começar a valorizar. Outro goleiro aqui, ó, aliás, os melhores goleiros para rodada para mim, eu acho que são os mais perigosos também, porque estão caros e estão valorizados. Diego Alves, por exemplo, vai enfrentar um Red Bull Bragantino, melhor ataque da competição. Com certeza vai ser exigido.
Flamengo até agora conseguiu manter os SGs no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai conseguir dessa vez. Acho que vai ser jogo para dois lados, mas que o Diego Alves vai ser exigido, sim. Daí aqui entra aquele negócio que eu sempre falo, circunstância do jogo. Se o Diego Alves, se o Flamengo segurar o placar até o primeiro tempo, não sofrer gols, no início do segundo tempo, ele vai pontuar bem, que o Bragantino finaliza. O Bragantino ataca. Mas está custando 16,57, precisa de 7,40 para começar a valorizar. E realmente vem de boas pontuações, porque vem mantendo o SG. E mesmo que viesse a perder o SG, ainda pontuaria. Porque, ó, 5 defesas contra o Palmeiras e 1 defesa contra o América. Então vem pontuando bem. Vamos ver se o Red Bull Bragantino vem cedendo pontos. Ó, é um time ofensivo, faz gols e não cede muito ponto. Ó, cedeu 5 defesas pro Tiepo, mas meteu 3 bagas. Cedeu 4 defesas pro Cássio, mas meteu 2, certo? O que eu tô querendo dizer com isso? Acredito que é gol dos dois lados e o Diego Alves vai ser exigido. Se ele vai pontuar bem ou não, vai depender das circunstâncias do jogo. Tomou gol no início, acredito que não vai pontuar bem. Agora, se ele segurar o placar, pelo menos no primeiro tempo, vai pontuar bem sim. Deixa eu até ver o Fernando Miguel aqui, que eu passei batido. O Matheus Cavicchioli fez 2 pontos, né? O Atlético Paranaense. Teoria aqui do América, né? É um goleiro baratinho, tá valorizado, vai enfrentar um Palmeiras, que geralmente é muito ofensivo de casa, por mais que não esteja com uma pontaria boa dentro do Allianz Parque, como a gente viu ali, finalização defendida tem sido pouco, mas de repente tá valendo a pena, precisa de 2,40 para começar a valorizar, certo? E deu uma mitada ontem, né? Porque foi 0-0 o placar, fazendo 8 pontos. Aqui tá um dos melhores goleiros. Para mim, os 2 melhores goleiros da competição nesse momento, tá? É o Fernando Miguel e o Marcos Felipe. Marcos Felipe ontem fechou o gol contra o Santos, certo? Fechou o gol. Tá custando 16,72. Tá valorizado, precisa de 7,30, tá? Isso aqui é para quem tem cartoleta, mas é uma baita numa pedida. Olhem as pontuações dele, certo? Mesmo no 2-2 aqui, ó, sofrendo 2 gols, ainda fez um gol, um ponto com 3 defesas, certo? Ó, 3 defesas contra o São Paulo, 4 contra o Cuiabá, 8 contra o Santos ontem. Arrebentou, né? E vamos ver o Fortaleza? E o Fortaleza, ó, 7 pontos, ó. Mesmo fazendo 5-1 no Internacional, né? Não cedeu pontos pro Marcelo Lomba, mas ele fez 5 defesas. Se o Inter tivesse sido um pouquinho melhor defensivamente, o Lomba teria pontuado. E aqui o Maílson fechou, né? 1-0 aqui, ó. Mesmo sofrendo gol, fez 7 defesas, fez 6 pontos. Então vejo sim com bons olhos aí o Fernando Miguel, com uma certa cautela do ponto de vista, né, de cartoletas. Mas com certeza aí, Fernando Miguel e Marcos Felipe, o momento é deles aí do Cartola. Vamos ver outros goleiros que podem valer a pena aqui, né? Que podem ser exigidos. Jailson vejo uma boa, né? Pelo ponto de vista do SG, quem sabe. Daí entra aquela questão da circunstância de jogo. Se não tomar gol no primeiro tempo, tem tudo para pontuar bem. De repente até manter o SG, que o América ainda não fez gol. Né? Tá custando 5,67. Precisa de 3,70 para começar a valorizar. Para quem não tem cartoleta, é uma das melhores opções. E realmente vem pontuando bem. Aqui, ó, manteve o SG. Tudo bem, aquele golzinho era para valer, mas manteve. Se tirasse o SG, era 2,50. Certo? E aqui, ó, fez 3 defesas contra o Corinthians, 3 contra a Chapecoense, mesmo sofrendo gols. Vem pontuando bem, tá? É um goleiro que tá com uma boa média básica que a gente vai ver logo. Certo? Olha só, o América, com a dificuldade de fazer gols, não fez gol contra o Flamengo, nem contra o Atlético, e cedeu muitos pontos aqui, ó. Inclusive defesas pro Diego, né? E pro Santos, principalmente, que fez 9 pontos. Né? Então já isso aqui, ó, pra quem tá com pouca cartoleta, é uma das melhores opções. SG viável, né? O Everson aqui, de repente, o SG pode rolar contra a Chapecoense, né? Do Atlético Mineiro. Que por mais que o pessoal fique um pouco cabreiro com a defesa do Atlético, assim como a defesa do Flamengo também, o pessoal fica com a orelha, em pé, né? Um pouquinho com o pé atrás. O Atlético Mineiro é a mesma coisa, mas também vem mantendo SG, tá? O Galo, em alguns jogos aí do brasileiro, vem mantendo SG. Já manteve 2 SGs na competição, certo? Felipe Alves, eu falei dele, né? De repente pode realmente dar certo. Tá com uma média de 3,50, precisa de 3,50 para começar a valorizar e custa 7,50. Eu digo que pode dar certo por quê? Porque o Fluminense é um time ofensivo, mesmo jogando fora de casa, né? E ele vem fazendo boas pontuações aqui, ó. Mesmo perdendo o SG, ainda tá conseguindo pontuar. E quando mantém o SG, claro, passa de 5 pontos que vem fazendo defesas. Vamos dar uma olhadinha aqui o Fluminense. O Fluminense deu uma mitada no Volpe, quando não conseguiu fazer gols, né? E aqui fez 0 no Cleiton, né? No Cleiton, né? Que é um goleiro para cartola mais ou menos, mas fez 2 defesas, certo? Então quem sabe aí o Felipe Alves nessa rodada aí pode brilhar sim, porque o Fluminense é um time que finaliza, é um time ofensivo, de repente pode dar certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa parte de baixo aqui, mas tá meio complicado, tá? Corinthians, quero dar uma olhadinha aqui no Corinthians que eu fiquei interessado, em termos de defesa aqui. Corinthians jogando fora de casa. Série de defesa, o Bahia faz, certo? Deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média. Pontuação média. O Bahia conquista pouco e o Corinthians cede pouco. Em termos de pontuação média realmente, né? O Felipe Alves é uma das melhores opções. Diego Alves deve ser exigido, mas vai enfrentar um time realmente complicado, que não cede pontos, né? E aqui o cruzamento de scouts aqui, que me agrada bastante aqui, ó, é o do Palmeiras realmente, porque o América cede pontos, por mais que o Palmeiras não conquiste, né? De repente pode até rolar um SG, certo? E jogando fora de casa aqui, ó, o Cleiton deve ser muito exigido e ele vem fazendo ponto, tá? Vem fazendo ponto. Tecnicamente não é o melhor goleiro, muito mais para cartola esse ano ele tá pontuando, né? E vai enfrentar um Flamengo perigoso que não cede pontos, mas que é ofensivo. E aqui tá o Fernando Miguel, né?
Vai enfrentar uma outra equipe que também não cede pontos, mas vem conquistando muito pontos. Então, para golear essa rodada não tá fácil, não. Né? Como vai ser um vídeo 3 em 1, não vou me ficar estendendo muito aí nas opções, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Cleito. De repente vale a pena, tá? Contra o Flamengo vai atacar bastante. Custa 6,83, precisa de 1,30 para começar a valorizar, né? Tá pontuando baixo, só pontuou bem aqui quando manteve SG, certo? Mas não tá negativando, né? Aliás, esse ano vai ser difícil o goleiro negativar. Flamengo, sua vez aqui, ó, cedeu 2 pro Cavicchioli com 4 defesas, com 2-0. E o Everton aqui, mesmo ganhando de 1-0 Flamengo, cedeu 7 defesas, 6,5. É aquela tal coisa, se o Flamengo ganhar de 3 gols do Bragantino, né, pra cima, ou meter 3, não sei se ganhar, porque vai ser gol dos dois lados, o Cleiton não vai pontuar muito. Agora, se for ali um joguinho de 1-0, um joguinho mais pegado, ele tem tudo pra pontuar sim, certo? Mas assim, tá difícil pra goleiro mesmo pra essa rodada. Aliás, essa rodada eu dei uma olhadinha antes, tá, gente? A rodada não tá fácil, tá? Vou escalar alguns jogadores de segurança. Falar em segurança aqui, ó, vamos aqui, ó, na média básica. Vamos ver média básica, que média básica é importantíssima para goleiro. Quais são os goleiros que vêm pontuando mesmo sem SG? Ó, Marcos Felipe, ó, viu como eu não estava tão errado? Quando eu olho as estatísticas e estudo, né, e porque também a gente assiste bastante jogo, a gente gosta de futebol, Marcos Felipe tá muito bem, ó, tá com uma média básica de 4 pontos, ou seja, Marcos Felipe, mesmo perdendo SG, tá te entregando aí 4 pontos. Diego Alves tá bem, ó, Fernando Miguel, ó, realmente Marcos Felipe e Fernando Miguel são os melhores goleiros, tá, desse início cartola, ó, e o Maílson pode realmente se dar bem, tá? Tanto 5,80, precisando de 5,50 para começar a valorizar. Juventude ainda não fez gol em casa, certo? E ele vem pontuando razoavelmente bem. Claro que melhor quando mantém o SG. Quando perde o SG, já aí não pontua tão bem assim. Vai enfrentar um adversário que cedeu pontos nos 2 jogos em casa, ó. Certo? Então aqui mais uma isso eu penso assim, ó, não vejo Juventude atacando tanto. É um goleiro mais que se conseguir manter o SG vai pontuar bem. Se não manter o SG, não acredito numa pontuação tão alta assim. Certo? Vamos voltar aqui para os nossos queridos atletas e já vamos aqui para o Cartola. Não vou inventar muito, tá, nessa rodada. Não vou inventar muito, certo? Tô muito disposto aí com o Jailson. Certo? Ou com o Felipe Alves, que eu acredito que o Fluminense realmente deve atacar. Mas aqui, como existe uma chance, uma possibilidade de SG... Ah, mané, mas se tomar um gol, se tomar paciência. Mas queira ou não queira, o América ainda não fez gol. E é um time que ataca até. E o Palmeiras, queira ou não queira, por mais que tenha sofrido alguns gols aí no início brasileiro, é um bom sistema defensivo. Tá? Então eu vou com o Jailson sim nesse momento, né? Poderia, se eu tivesse cartoletas, tá? Sou sincero em dizer para vocês, eu iria com o Marcos Felipe ou com o Miguel, ou o Fernando Miguel, tá? Mesmo com todos esses riscos, jogando fora de casa, são goleiros que estão muito bem e estão pontuando bem. Né? Vamos lá para os nossos queridos zagueiros. Vamos voltar aqui em cruzamento scout. Zagueiros, certo? SG a gente já viu, né? Que tá complicado para essa rodada, né? Vamos para aqui para desarmes, né? Zagueiro não faz defesa, para desarmes. Quem vem desarmando muito com seus zagueiros aí dentro de casa? Flamengo, tá? Flamengo tá bem, mas estão muito valorizados os zagueiros do Flamengo. E o Red Bull Bragantino, por mais que seja um time ofensivo, não cede desarme para zagueiro adversário, né? Cruzamento scout mais agradável para essa rodada: Palmeiras e América. O América é o time que mais cede juntamente com o Ceará e o Palmeiras é o que mais conquista depois do Flamengo, em termos de desarmes, tá? Outros confrontos que de repente dá para escalar, pensando em desarme, sem pensar muito em SG, Internacional, porque o Ceará cede, e o Fortaleza, que conquista, tá? É o terceiro que mais conquista, e o Fluminense cede, né? Então aqui, ó, já para não atravessar muito, vão aqui em zagueiros, certo? Vamos lá, Rodrigo Caio, muito valorizado, precisa de 7,50 para começar a valorizar, tá? Tá custando 13,01, vem pontuando bem, vem, mas muito por causa do SG. Vamos dar uma olhadinha no Bragantino, como a gente viu, ó, Bragantino não cede, gente, ó. Tomei um certo cuidado, tá? Eu tô falando, pode dar um 0-0 e eu errar, mas eu acho jogo de gols isso aqui, certo? Outro zagueiro que tá muito bem, né? Vai enfrentar um time ofensivo que a gente viu ali que cede, é o Tite, tá? Custa 9,68, precisa de 3,70 para começar a valorizar, e olha só as pontuações do Tite. Tá se revelando um bom zagueiro para Cartola, que muitas vezes, mesmo perdendo SG, ainda te entrega pontos, certo? Vou dar uma olhadinha no Fluminense, como a gente viu, e o Fluminense aí, ó, negativou só o Natan. Os outros demais zagueiros cedeu alguns pontos, muito por causa da quantidade de desarmes que cede. Então o Tite também é uma boa? Sim, é uma boa. Pedro Henrique, mais para SG, né, um zagueiro de muita regularidade, com certeza. Vamos até entrar aqui para ver, ó. Tá custando 9,77, precisa de 4,90. Ó, e tá com muita regularidade. Ele sempre foi assim, né? Mas muito também por causa do SG. Mas se tirar o SG, ele ainda ia pontuar. Pouco, mas ia pontuar. O Atlético Goianiense, por sua vez, não é um time de ceder muito pontos, né? A gente vai ver logo ali na frente. Mas como a gente tava vendo em termos de desarmes é o Fortaleza, como a gente viu ali o Tite. Já vou até filtrar por aqui, porque o vídeo vai ser longo, né? Ó, e tem o Benevenuto, né, que não tá tão bem assim, né? Eu prefiro aqui o Tite, realmente, que tá vivendo um bom momento. Vamos ver outro time que a gente vê ali em termos de desarme que é agradável, é o Palmeiras.
né? É o Palmeiras. E aqui o Palmeiras, os zagueiros que vão jogar, por exemplo, o Kusevich aqui, ó, é o primeiro jogo. Um pouco arriscado, não tem dados. Pensando em SG, ele precisa de 4,50 para começar a valorizar. Vai precisar de SG com certeza para pontuar bem. Não sei se vai desarmar. O Renan aqui era o jogador com maior número de desarmes no Palmeiras no Campeonato Paulista, antes do Campeonato Brasileiro. Deu uma caída agora, custa 4,13. Precisa de 3 pontos para começar a valorizar, mas é um cara que vale a pena. Percebam como ele não está bem de desarme. Ó, fez 2 desarmes, né? E um desarme aqui. Aqui pontuou bem, né? Faria 1 ponto. Aqui 1,1, tá pontuando baixo. O zagueiro que mais desarmava, né? Do Palmeiras antes do Brasileiro, ele não tá muito bem. Mas ainda dá para apostar porque ainda tem uma média básica pequena, mas tem. A verdade é que o América, né? Mineiro, é um time que vem cedendo muitos pontos porque não vem fazendo gols, certo? Não vem fazendo gols. Então vejo sim com bons olhos aí o Renan e o Tite para essa rodada aí, que vai ser uma rodada difícil, tá? Tô prevendo uma rodada complicada, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme? Flamengo. Sempre falo, bato na tela, time ofensivo cede para lateral e para zagueiro desarmes. E o Bragantino, tá? Red Bull Bragantino faz. É o time que mais faz. Então quem quiser apostar aí, ó, sem pensar em SG, onde é que ele tá? No Léo Ortiz, no Fabrício Bruno, vamos dar uma olhadinha no Fabrício Bruno. Fabrício Bruno tá custando 11,19, precisa de 1,70 para começar a valorizar, certo? E olha só, não negativou ainda. Aqui deu aquela mitada porque deu uma assistência, enfim, manteve o SG. Mas aqui, ó, mesmo perdendo o SG, ainda te entrega uns pontinhos. Vamos ver o Flamengo? Flamengo, mesmo metendo bucha aqui, ó, não negativa zagueiro, tá? Não negativa. Então é uma certa esperança aí, um lampejo que mesmo sofrendo gols do Bragantino, né? Os zagueiros do Bragantino, Fabrício Bruno e o Léo Ortiz, possam pontuar bem, certo? O Léo Ortiz está custando 7,48, precisa de 2,40 para começar a valorizar. E ó, e outro zagueiro de média básica, né? Boa. Inclusive, vamos dar uma olhadinha em média básica, né? Média básica a gente socorre a gente o tempo todo. Vamos ver os zagueiros que estão entregando pontos, né? Sem SG. Ó, o Rodrigo Caio, como tá bem. Mas acho o jogo difícil, tá muito valorizado, né? Os zagueiros da Chapecoense vêm pontuando bem com média básica, tá? Zé Gabriel tá aqui, é uma surpresa. Luiz Felipe também. Ó, o Ortiz já entra aqui, ó. Média básica. Ó, o Hever aqui, ó. Como o Hever é uma boa para essa rodada. Por que eu digo uma boa? Porque é um dos SGs mais viáveis para a rodada, certo? Outros times que estão desarmando bem com seus zagueiros aí é São Paulo, mas o Santos não cede quase nada. E aqui o América cede, né? E o Conquista e o Palmeiras cede uma quantidade pequena, né? Mas realmente para desarme aqui, ó, sem pensar esses zagueiros do Bragantino, né? E do Palmeiras. E o Palmeiras indo uma leve chance de SG. Aqui, ó, eu dei uma analisada na rodada. Os melhores zagueiros da rodada com certeza são do Palmeiras, tá? Não adianta dizer o contrário, enfim, pode estar lá entre os mais escalados, mas paciência. Né? É o que os números mostram, é o que o campeonato mostra. O América ainda não fez gols. Olhadinha, pontuação média. Ó, pontuação média. A América cede muito ponto, assim como São Paulo também. Mas eu vejo esse clássico aqui com clássico gols. Olha como tá pontuando bem os zagueiros do Flamengo, estão mantendo o SG. Mas o Red Bull Bragantino não cede, tá? Não cede. Mesma coisa aqui, ó. Fortaleza pontua bem, Bahia pontua bem, o Atlético Paranaense também, que não sofreu gol ainda. Ó, mas o Atlético Paranaense é osso duro de roer, o Corinthians não tá cedendo pontos. Aqui o que cede um pouquinho ainda, tá? É o Fluminense, por isso que eu falei do Tite, tá? E aqui, por mais que não conquiste muito pontos o Palmeiras, tá? O América é o segundo time que mais cede, por isso que eu falei aqui do Renan. Certo? E aqui fora, aqui, ó, falei do Léo Ortiz, por quê? Porque o Léo Ortiz, tá, os zagueiros brasileiros estão conquistando pontos, e o Flamengo, como é ofensivo, cede pouquinho, cede, porque tira o SG, mas cede também desarmes, né? E aqui, ó, os zagueiros do Fluminense pontuam bem, mas vai ser osso duro contra o Fortaleza, acho complicado manter o SG aqui, né? Aqui o Atlético Goianiense vem pontuando muito bem defensivamente, mas também é complicado, o Atlético Paranaense não cede ponto nenhum para zagueiro, certo? Aqui o Bahia cede um pouquinho, e o Corinthians, tá, conquista um pouquinho. Quem quiser dar uma arriscada aí em algum zagueiro do Corinthians, tá? Porque defensivamente tá osso essa rodada. Eu já olhei, não tem muita coisa não, tá? Vai ter que dar uma garimpada legal. Até a live amanhã, de repente eu encontro uma ou outra pérola aí. Ou até o final do vídeo aí, eu escalo um ou outro jogador aí, de repente que pode surpreender no time de bons baratos e valorização. Quem vem inserindo muito ponto pra zagueiro também aí, ó, jogando em casa é o Juventude. Por quê? Não faz gol. Mas o Sport não conquista quase nada com seus zagueiros, tá? Então aqui é quase que um tiro no escuro. Então para zagueiro aqui, ó, tá bem complicado, então eu prefiro ficar com a média básica, tá? Com a média básica. Por exemplo, Léo Ortiz, o Hever, de repente pode ser uma boa, tá? Por mais que o cruzamento de scouts aqui, ó, não seja atrativo pro Galo, pode sim acontecer um SG, pode sim, tá? Deixa eu dar uma olhadinha de desarmes aqui, ó. Ó, e a Chapecoense até que cede uns desarmezinhos, tá? Até que cede. Né? O cruzamento de scout não é tão ruim assim. Melhor cruzamento de scout para zagueiros é o Palmeiras jogando em casa. E jogando fora é o Bragantino sem pensar em SG, tá? Sem pensar em SG. Pra zagueiro não tá fácil. Mas assim, ó, como um dos SGs mais viáveis, né? Não vou nem dizer provável. É o também do Atlético Mineiro. Vejo sim os zagueiros do Atlético com bons olhos, tá? Então vejo sim os zagueiros do Atlético Mineiro com bons olhos. Principalmente o Hever, que vira e volta faz um golzinho de cabeça lá na frente.
Tá custando 10,36, precisa de 3,90 para começar a valorizar, certo? E vem pontuando bem aqui, ó. Mantendo SG, tá pontuando bem, tá? Ó, manteve SG, manteve SG, manteve SG. Lembra que eu falei? Esse ano tá meio estranho esse Cartola. Times que perdiam SG com facilidade, times ofensivos. Ano passado, como o Atlético Mineiro, né? E o Flamengo esse ano estão conseguindo manter o SG, né? O Atlético Mineiro com um confronto mais favorável, né? Contra a Chapecoense, né? E o Flamengo um confronto mais difícil contra o Bragantino, melhor ataque, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Chape. A Chape anda cedendo uns pontinhos aí pra zagueira, mesmo tirando o SG naquele gol do Busanello no 3x1, ó, cedeu alguns pontos ainda pro Luan e pro Renan, tá? Vejo sim o Hever com bons olhos, né? Vejo sim, até mesmo o Gabriel, tá? O Gabriel quando jogava no Botafogo era um bom zagueiro pra Cartola porque ele te entregava alguma coisa, tinha uma média básica até que razoável, tá? Mas tá com poucos jogos agora, custa 7,27, precisa de 3,60 para começar a valorizar, certo? Mas os dois jogos que fez foi bem seguro. A questão é que ele não é um zagueiro de desarmar muito. Aliás, os zagueiros do Galo não são de desarmar muito. Aqui, ó, o Hever até que tá desarmando 2 por jogo, até que tá bem. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha, inclusive, em desarmes. Vamos ver os zagueiros que estão desarmando mais aí. A gente já viu média básica, né? O Ortiz, né? O Tali. Deixa eu ver aqui todos. O Tite tá liderando os desarmes, tá? Tite e o Léo Ortiz. Só que o Léo Ortiz vai ter um jogo complicado. O Tite também vai ter. Mas pensando em SG, são os dois melhores zagueiros. Pensando, né? Sem pensar em SG, quer dizer, pensando só em desarmes, são os dois melhores zagueiros até agora. É o Tite e o Léo Ortiz, tá? Ó, o Hever já aparece aqui que me agrada bastante, tá? Que me agrada bastante, que me dá bastante confiança pra escalar ele. O Renan já tá um pouco mais embaixo, mas é o SG provável. Como eu falei, não tá fácil a rodada pra escalar. Vou botar o Hever, tá? Não quero nem ver quem são os mais escalados, não olhei ainda. Deve ficar muito parecido as defesas, porque não tem muitas opções, tá? Queria muito ir com o Tite, mas o Fluminense tá osso duro de roer. Mas série de desarmes. Meu outro zagueiro aqui, ó. Onde é que ele tá? Vamos lá. Vai ser o Renan. Sem muitas opções, certo? Vou com o Renan por enquanto. Espero que o Abel não faça aquelas sacanagens, né? Mas tipo assim, ó, vou botar o Renan aqui e provavelmente vou botar outro zagueiro aqui que vai jogar, né? Tem a chance de entrar. Por isso o banco de reserva tá sendo tão importante esse ano, tá, gente? Não dá mais pra você escalar o banco de reserva assim, vou escalar pra escalar. Não, tá tendo muita substituição, né? E muito assim, ó, rodada passada, os reservas do time principal do canal pontuaram mais do que o time titular, por exemplo, tá? Então vamos por enquanto aqui com esses dois zagueiros. Banco de reserva eu trago pronto no final, né? Já vamos deixar para desarmes para laterais. Quem vem desarmando muito com seus laterais aí em casa é Flamengo, certo? Palmeiras. Olha o Bahia como tá desarmando. Tá desarmando muito. Internacional também tá desarmando. Só que o Ceará não cede muito. Corinthians já cede uma quantidade boa, tá? Agora, desses daqui, quem é que mais cede? É a Chapecoense, tá? E por mais que o Galo não conquiste, certo? Eu acho que é o momento certo de escalar o cara, tá? Ele não é especialista em desarmes. Opa, América não. Mas eu... Oh, meu Deus. Isso aqui é um pressagem. Ou é pra escalar ou não é. Laterais. Eu vou com a Arana, tá? Eu vou com a Arana porque ele precisa de 2,40 para valorizar. Dentro de casa ele joga de maneira ofensiva, certo? O scout deles é muito bom, é muito participativo em todos os scouts. Tá baratinho, 8,89, precisa de 2,40 para começar a valorizar. E mesmo aí, ó, não estando jogando aquele bolão, aquele futebol todo, tá pontuando bem, tá? Tá ainda pontuando bem. Mané, mas tira o SG aqui, ó, ele ia zerar, não tem problema, mas veio aqui, ó, no 2x1, tira o SG, né? Tirou o SG, ele fez 3,9. É um cara de potencial, certo? Eu sempre falo aqui, ó, quem vê o canal e acompanha sabe. Desde o ano passado eu falava, quer escalar o Guga, escala fora de casa. Por quê? Ele é um cara de desarme, de contenção. Quer escalar o Arana, escala dentro de casa, porque dentro de casa o Galo é ofensivo. Não deu outra aqui. Quem me escutou e botou o Guga na rodada passada, arrebentou, certo? Vamos ver a Chapecoense, ó, mesmo tirando o SG, tá cedendo pontos para laterais, ó. Então, realmente, o Arana é uma das melhores opções, tá? O Guga é um cara de contenção, certo? Tá com uma média básica boa, mas tá muito caro, ó. Tá custando 11,01 e tá precisando de 7,60 para começar a valorizar. Como eu falei no último jogo aí, ó, arrebentou, ó. Né? Vem desarmando bastante, ó. Fez 10 desarmes aqui, 2 aqui, 2 aqui. Olha dentro de casa como ele desarma pouco. Por quê? Porque o Galo mantém a posse de bola, não dá chance para o adversário atacar aí. Com isso, o quê? Diminui a chance de desarme do Guga. Agora, fora de casa, não. Fora de casa o Galo é atacado, daí o Guga consegue desarmar bastante. Entendeu? Essa é a lógica, né, do esquema tático do Galo e dos dois laterais. Certo? Vamos voltar aqui para o nosso estatística aqui, ó. Outro lateral que me chama muita atenção no cruzamento scout, além do Galo aqui, porque a Chape é a que mais cede, né, depois do Fluminense é a que mais cede desarmes, né? É o Palmeiras. Tá bem atrativo esse cruzamento scouts aqui. E do Flamengo também, tá? Mesmo perdendo SG, certo? O Felipe Luiz pode fazer uma boa pontuação, tá? Se ele tiver entre os prováveis, aqui vão dar uma linha. Pode, porque a especialidade dele é desarmes. E ele jogando pela esquerda vai pegar quem pela direita? O Arthur, que tá numa fase sensacional.
né, vai partir para cima e é aquela coisa, vai proporcionar desarmes. Talvez o Felipe Luiz possa desarmar muito nessa partida. SG acho complicado, né, mas tem uma grande possibilidade de pontuar bem só em desarmes. Aqui, ó, 4 desarmes contra o América, né, aqui só fez um desarmezinho contra o Palmeiras, que foi uma realidade. Vamos ver o Bragantino se está cedendo pontos. Ó, o Bragantino mesmo tirando o SG ainda cede alguns pontos aqui, ó, cedeu 5 desarmes o Wagner pela direita, né? Então os dois laterais do Flamengo sim, acredito que vale a pena para desarme, mas principalmente o Felipe Luiz, porque é a característica dele, certo? Outro time aqui, vamos dar uma olhadinha em termos de desarme. O Palmeiras não tem como, né, um SG possível, viável, né? E talvez até provável, certo? O Vitor Luiz e o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, ele é especialista em desarme, mas caiu muito desde o ano passado, mas vale a pena a aposta, tá? Tá custando 8.15, precisa de 3 pontos para começar a valorizar, mas quem vem jogando maior na sequência aí, com mais número de jogos, é o Vitor Luiz, inclusive porque o Vinha tá na Copa América, né? Então acredito que não tem outro para botar ele na esquerda, deve ser ele mesmo. A não ser que o Renan joga na esquerda. Tem que ficar de olho no maluco do Abel aí, né? Porque o português faz coisa. Tá custando 6.78, precisa de 3.60 para começar a valorizar. Vem pontuando bem, né? Mesmo o Palmeiras perdendo o SG quase que todo o jogo aí, ó. Vinha pontuando bem e quando consegue manter o SG, faz uma pontuação boa, né? Acima de 5, 6, 7 pontos. Esse 6.8 aqui no último jogo, certo? Vamos ver o América. O América, pela dificuldade de não fazer gols, vem cedendo pontos aí para laterais. Então, realmente, lateral de Palmeiras, para essa rodada vale a pena, né? Marcos Rocha, quem quiser sair dos mais escalados, provavelmente o Vitor Luiz vai estar nos mais escalados. Deixa eu ver o Marcos Rocha aqui, como é que tá. Vem pontuou 4.3 aqui mesmo com o SG, tomou cartão amarelo. Marcos Rocha tá que nem o Jeromel, tá numa decrescente, mas ainda é cara, né, que tem pedigree aí pra cartola, geralmente sempre pontua bem, certo? Então jogando em casa aqui, ó, laterais do Flamengo, mesmo perdendo SG para desarmes, laterais do Palmeiras, grande chance de SG e para desarmes também, certo? E laterais do Bahia, tá? O Corinthians cede aqui, ó, e o Bahia vem conquistando, tá? Vejo bons laterais, talvez laterais que não vão ser visados aí na rodada, tá? Vem desarmando muito, principalmente o Matheus Bahia aí, ó, 3 desarmes em 4 jogos. O homem tá desarmando demais e o Corinthians cede desarme pra lateral, hein? Corinthians cede desarme pra lateral. Dá uma olhadinha aqui. Quase indo com o Matheus Bahia aqui, ó, 8.2, 7.5, perdendo SG. Olha a quantidade de desarmes aqui, ó, 3 desarmes, fez uma assistência, 4 desarmes, 2 desarmes. É um lateral com uma boa média básica. Vamos ver o Corinthians? O Corinthians só negativou aqui, ó, o Diego Ferreira aqui, ó, 1x0 aquele gol de pênalti. Demais jogos, 7 pontos. O Corinthians sempre cedeu pontos. Desde o ano retrasado, vem cedendo muitos pontos. Vou dar uma olhadinha em média básica. Lateral aí, ajuda bastante por demais, né? Ó, o Guga, média básica alta. O Mateuzinho, como tá bem? Calegari, sempre teve média básica, desarma. Ó, o Aderlan, quem viu o vídeo do canal e viu a live, viu que eu falei muito do Aderlan, fez um golzinho, mas tem média básica aqui, ó, vale a pena. Gabriel Dias, tá bem também. Igor Vinícius, ó, o Vitor Luiz já aparece aqui, ó, com média básica, né? Já aparece com média básica. O Vitor Luiz realmente é uma boa opção, né? Mas os laterais do Bahia podem surpreender nessa rodada, tá? Podem surpreender nessa rodada. Tanto o Matheus Bahia, que realmente é especialista em desarmes, desarma demais, quanto o Renan Guedes, né, que também desarma não tanto, mas vem desarmando aí, uns 2 desarmes por jogo. Deixa eu dar uma olhadinha no Renan Guedes. Tá custando 4.23, precisa de 1.10 para começar a valorizar, certo? Tá oscilando demais, né? Quando perde o SG aí, ó, tá pontuando baixo. Prefiro ficar realmente com o Matheus Bahia, tá? Ficar realmente com o Matheus Bahia nesse momento, certo? Então assim, ó, o Matheus Bahia jogando em casa. Laterais do Galo, pela quantidade que cede aqui, a Chapecoense, do Palmeiras, pelo favoritismo, chance de SG e pelo que conquista, né? E o América cede de desarmes. Flamengo para desarme, sem pensar em muito SG, tem alguns bons laterais. Diferentemente de goleiro e de zagueiro, eu acho que laterais até que tá sortido, tá? Fortaleza não vem conquistando muito, mas o Fluminense é o time que mais cede, então vamos dar uma olhadinha nos laterais do Fortaleza, que Fortaleza tá bem na competição também, né? Queira ou não queira, é o líder do campeonato. Ó, o Carlinhos tá com uma média de 5.35, né? Precisa de 3.40 para começar a valorizar. O Tinga tá custando 7.49, precisa também de 3.40 e tá com uma média um pouquinho inferior. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Carlinhos. Carlinhos aqui 4.6 com SG, se não negativava. Aqui 6.1. A questão é o Fluminense, né? O Fluminense vem cedendo bastante ponto, hein? Só negativou o Everson aqui, ó. Mas isso é porque ele entrou no transcorrer da partida, né? Não jogou o tempo todo, eu acho. Os laterais também, ó. Válvula de escape, tá? Saindo dos laterais mais escalados, talvez laterais aí do Fortaleza, pelo que cede desarmes aí o Fluminense, certo? Pode ser uma boa sim. Tinga, dá uma olhadinha aqui. Tinga já tá pontuando melhor, ó. Mesmo perdendo SG, tem uma assistência aqui, certo? Vem desarmando. A questão é que o Tinga tá jogando às vezes de zagueiro, né? Daí complica um pouquinho, né? Mas são viáveis. São viáveis os laterais do Fortaleza pela grande quantidade de desarmes aí
que vem cedendo, né, o Fluminense para laterais. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarme aí, ó? Internacional. E por mais que o Ceará não conquiste muito, né, vamos dar uma olhadinha nos laterais do Ceará. Porque tem lateral do Ceará aqui com média básica boa, o Gabriel Dias, por exemplo. Certo? Precisa de 0,90 para começar a valorizar. Para valorização é uma baita. De repente eu vou botar ele até no time de valorização no canal. Tá custando 5,80. Certo? E aqui, ó, vira e volta aqui, ó, consegue boas pontuações. Principalmente por causa de desarmes. Aqui manteve SG, pontuou pouco no 2 a 1 no jogo de ontem. Mas, né, poderia ter pontuado melhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Internacional. O Inter tá cedendo uns pontinhos bons aí para laterais, tá? O Inter não tá num bom momento, né? Mas também o Ceará também não tá no seu melhor momento. Bruno Pacheco, gosto dele fora de casa. Tá precisando de um ponto para começar a valorizar, custando 5,35, mas não tá pontuando que nem ano passado, tá? Contra o Santos aqui fez menos 0,6 e aqui contra a Chape 5,5, né? Mesmo com o SG. Então não tá muito bom não, né? Os laterais realmente preferem ficar com aqueles laterais de média básica, vamos dar uma olhadinha média. Assim tem que ficar de olho nele, tá? Já tá com 2 assistências na competição. Vai enfrentar o Atlético Goianiense, osso de roer, um bom sistema defensivo, né? Mas se o Marcinho jogar avançado, tá valendo sim. Tá salgadinho, custa 15,05. É de 7,80 para começar a valorizar, isso é para quem tem cartoletas, né? Mas aqui, ó, aqui me chama a atenção uma coisa. A gente sempre tem que ver como é que o time joga dentro e fora de casa, tá? Tem jogador, eu falei do Caio Paulista na última live, no último vídeo. Falei, ó, vou ficar de olho no Caio Paulista. Fez 2 boas pontuações fora de casa e uma ruim dentro de casa. Ontem não deu outra. Fez outra ruim dentro de casa. Então o Caio Paulista o que é? É jogador para se escalar jogando fora de casa. O Marcinho o que é? Jogador para se escalar fora de casa. Mas vamos ver o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense cedeu alguns pontos aí para os laterais do Corinthians, mesmo tirando o SG, né? Mas o Massinho agora dentro de casa eu acho que vai ficar em stand-by aí. Vai ficar em stand-by. Nathanael jogando avançado sempre é uma boa opção. Deixa eu dar uma olhadinha no Nathanael, né? Porque tá jogando fora de posição e sempre é bom. Vem pontuando muito bem o Nathanael, tá? Muito bem. Muito porque vem mantendo o SG o Atlético Goianiense. Bom sistema defensivo. Deixa eu dar uma olhadinha no Atlético Paranaense, vem cedendo. É de poucos pontos também. É pra lateral. Tá bom, mas não tá aquela coisa toda, né? Guga não. É realmente assim, ó, laterais pra essa rodada. Deixa eu ver o Abner jogando em casa. Assim vai bem fora, o Abner em casa. O Abner tá com bastante regularidade, mas vai pegar um time complicado, né? O Atlético Goianiense. Eu acho que esse confronto aqui eu vou dar uma fugidinha. Confronto difícil, tá? Aderlan muita regularidade, vai enfrentar um Flamengo ofensivo. Pode deitar aí nos desarmes, tá custando 12,96, precisa de 5,50 para começar a valorizar. A gente viu que é um dos laterais com melhor média básica. E ó, e o Aderlan, mesmo perdendo o SG, tá? Em algumas oportunidades, vem pontuando muito, tá, gente? Porque tá fazendo gol, tá desarmando, tá participando bastante do jogo. Deixa eu ver o Flamengo. O Flamengo não cede tantos pontos assim, tá? Mas os pontos que cede também são desarmes. Aqui, ó, 3 desarmes do Diogo Ferreira, 2 desarmes do Vitor Luiz. E qual é a especialidade do Aderlan? Desarme. De repente pode dar muito, muito bom. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes. Ó, Igor Vinícius vem desarmando bastante, certo? Jogando aí pela direita. De repente pode ser uma boa, sem pensar muito em SG. Olha olhadinha aqui se o São Paulo tá cedendo. O Santos tá cedendo. O Santos não tá cedendo muito, ó, mas o São Paulo tá conquistando bastante. São Paulo e Atlético Goianiense estão conquistando muito. E Bragantino. Realmente, quando eu boto o olho ali é porque as estatísticas bate, tá? Então realmente aqui, ó, pra desarme, sem pensar muito em SG, tá? O Igor Vinícius pode ser uma boa. É clássico, tem que tomar cuidado com os cartões, mas pode sim. Custando 9,56, precisa de 3,90 para começar a valorizar, né? Vem com regularidade. Quando perde aqui o SG aqui, ó, geralmente não costuma pontuar muito, tirando esse jogo da Chape aqui, que convenhamos, o último agora, né? Ele arrebentou. Se mantém o SG, ele dava aquela mitada monstro. Né? Deixa eu ver o Santos. O Santos cedeu pontos aqui, né, para os laterais de Juventude, quando não conseguiu tirar o SG de Juventude, mas quando tirou o SG do Ceará não cedeu muito, né? Mas é a tal coisa, são laterais de média básica, laterais que desarmam, são laterais que vão trazer pontos aí, mesmo perdendo esse Igor Vinícius, Aderlan, né, laterais de mais segurança, Matheus Bahia, certo? Até mesmo o próprio Egídio contra o Fortaleza, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Egídio foi muito bem ontem, deve estar valorizado, deixa eu ver o Fortaleza. Fortaleza cede uma quantidade considerável, quem tá cedendo muito é o Internacional, isso aqui tá me chamando a atenção. Mas o SG do Ceará tá complicado, esse SG anda tomando gol todo jogo. Não, realmente, as melhores opções pra rodada, tá, gente? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui em pontuação média, né, pra laterais. O Flamengo tá pontuando muito bem, mas o Bragantino não cede quase nada, né? Aqui, ó, São Paulo cede uma quantidade considerável, é o que mais cede, e o Santos até que conquista, né? De repente pode ser uma boa. Realmente os laterais aqui, ó, do Fortaleza estão pontuando bem, e o Fluminense cede uma quantidade considerável, sim, né? Mas o cruzamento de scouts aqui é o mais agradável realmente para se escalar, né? Por incrível que pareça, realmente é o Fortaleza e o Fluminense, tá? Sem pensar muito em SG. Jogando fora de casa, tá conquistando muitos pontos o Red Bull Bragantino, mas o Flamengo não cede quase nada, né? Cede até desarmes, mas pontuação não cede, porque tira o SG. Ó, o Atlético Goianiense como tá bem com seus laterais, ó. Só que o Atlético Paranaense não cede quase nada. Juventude cede muito. Só que aqui o Sport é uma incógnita, né? Todos os times que foram lá em Caxias do Sul conseguiram manter o SG. Será que o Sport vai conseguir manter? Né? Pode ser, uma chance razoável até.
Internacional também cede, Ceará conquista um pouquinho, né? Tá bem difícil aqui o cruzamento de scouts aqui. Vou ficar com a média básica, tá? Vou ficar com a média básica para não me complicar. Porque tô prevendo uma rodada difícil. Vou me socorrer da média básica e pegar laterais que estão pontuando mesmo sem SG. Guga tá pontuando mesmo sem SG, Calegari, Adelan, Gabriel Dias tá bem, ó, o Igor Vinícius como tá bem, o Vitor Luiz também. Mas daí eu não quero triplicar, né? Quero triplicar o... Eu quero triplicar o Palmeiras. Não, aqui ó, vai ser uma rodada difícil. Tá muito valorizado e eu gosto dele fora de casa, o Guga, pra desarmes. Tá? Eu vou botar o Arana. Acreditando aí realmente, porque ele tá com uma regularidade. Não tá arrebentando como o ano passado, mas é um cara que joga avançado, quase como um meia esquerda, às vezes como um ala ali, né? Pode dar assistência, finaliza bastante. Se manter o SG vai pontuar muito bem. Tá? E até que é um SG viável, certo? Meu outro lateral aqui, né? Eu quero pegar um lateral de regularidade, porque eu tô dobrando o Galo e tô dobrando o Palmeiras. Então eu tenho que ver com muita parcimônia aqui esse meu próximo lateral. Certo? De repente vou deixar até mais adiante para ver as cartoletas quem eu vou escalar. Felipe Luiz aqui é para desarme, porque a SG não acredito no SG do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino tá muito bem ofensivamente. Matheus Bahia tá desarmando demais, tá me chamando a atenção. E o Corinthians é um time que cede. De repente eu vou botar o Matheus Bahia só para desarme. Se sair com o SG é ótimo, né? Mas é mais pela média básica. O Bahia tá conquistando bastante. O Corinthians tá cedendo desarmes. Aqui o Arana me agrada. Flamengo também aqui, ó, sem pensar em SG. Mas aqui, ó, a melhor opção para lateral, tá? Jogando em casa, realmente para mim são os laterais do Galo e do Palmeiras pelo confronto, tá? Para desarmes, Felipe Luiz pode se dar muito bem com o Red Bull Bragantino, que é bem ofensivo, tá? E o Bahia também, tá? Porque o Corinthians cede. O Corinthians cede. O Igor Vinícius também, por ser um clássico, de repente pode ser. Igor Vinícius, Adelan aqui, ó. Natanael, Dudu, são... Esses laterais aqui, ó. Bragantino, São Paulo e Atlético Goianiense são os laterais de média base que estão entregando ponto, tá? Estão entregando ponto com facilidade. Né? Estão entregando ponto com facilidade. Vou dar uma olhadinha no confronto Bahia. Já vai me dar uma luz. Bahia e Corinthians. Deixa eu ver se o Corinthians tem dificuldade de fazer gols lá. Bahia e Corinthians. Deixa eu ver. 2 vitórias do Bahia, 2 pro Corinthians. Quer dizer que o Corinthians faz gols. Não, o Corinthians faz gol direto. Seria mais pra dizer. Olha que jogo. Bahia e Corinthians, hein? A tendência é de jogo de muito gol, hein? Pelo menos o histórico aqui dos últimos 5 confrontos. Né? Deixa eu ver o Internacional. Já estamos aqui. De repente vai dar um alento. Ó, o Internacional aqui, ó. O Ceará tem dificuldade de fazer gol contra o Inter, hein? Um lateral do Internacional aí, pra quebrar, dos mais escalados, que o pessoal não tá confiando no Inter, de repente pode valer a pena. Atlético Paranaense tem superioridade, mas é um confronto com gols também, ó. Só teve esse 0 aqui em 2017, né? Mas são dois times que se defendem bem. Só que como é um jogo mais complicado, tô fugindo dele. Deixa eu ver o Clássico. O Clássico a gente já viu, né? O Clássico a gente já viu, né? Até que tem saído alguns gols aí, realmente. Deve ser um jogo de bastante gols. Deixa eu ver o Fortaleza e Fluminense. Fluminense, por incrível que pareça, tá? Tem uma vantagem enorme nesse confronto, hein? O Fluminense não costuma tomar gols de Fortaleza lá. Nos últimos jogos foi assim, né? Chance de SG, olha, me interessou bastante, tá? Me interessou bastante. Se bem que Fortaleza, o momento é do Fortaleza agora, né? Então esse terceiro lateral aqui, ó. Tô bem em dúvida, tá? Tô bem em dúvida, certo? Tô quase escalando o Tinga aqui pelo confronto, né? Pelo histórico. Certo? O Tinga vem pontuando, mas o Tinga, o problema é que ele tá jogando na defesa, né? De vez em quando ele tá caindo pra defesa. E o Carlinhos não vem pontuando aquela coisa toda, né? Não vem pontuando aquela coisa toda. O Calegari foi bem ontem, mas a gente viu que o confronto não é favorável, tá? Rapaz, que loucura. O Natanael jogando avançado, mas não é jogo pra ele isso aqui, eu acho, contra o Atlético Paranaense que se defende bem, né? Talvez eu vou acabar indo no Felipe Luiz mesmo. Por desarmes, tá? Só pelos desarmes, né? Ou então o Internacional ali, como a gente viu ali, né? O Heitor, deixa eu ver, 3, 7, Ceará tá mal. Moisés não tá pontuando tão bem assim, né? O confronto ali me chamou muita atenção ali do Internacional. Deixa eu ver lateral, Internacional. Bem desarmando, razoável até. O cruzamento de scout não é do melhor, não. Pontuação média. A pontuação média não é muito, não. Aqui também tá pontuando muito, mas os adversários cedem poucos. O melhor cruzamento de scouts aqui seria realmente do Santos, do Palmeiras. Até mesmo do Fortaleza, né? Mas o Fluminense tem uma vantagem ali. O Fortaleza o Fluminense costuma ir bem lá. Realmente esse terceiro lateral meu aqui vai ficar em stand-by por enquanto, tá? Sete desarmes em 3 jogos. Seria mais pra esse dia. O Inter não tá bem. Igor Vinícius tá desarmando demais.
pensar muito em SG, mas tá bem valorizado, né? Bem valorizado. Vou botar o Igor Vinícius por enquanto, tá? Vou botar o Igor Vinícius por enquanto. É o último clássico lá, o São Paulo ganhou de 4. Certo? Pontuação aqui não tá conquistando nada, o Santos tá cedendo. Mas o que tá me chamando a atenção aqui, ó, são os desarmes, tá? O desarme tá desarmando muito aqui fora de casa, aqui, ó, o São Paulo aqui é um clássico. Esse que é o problema, eu não queria fazer isso. Eu acho que eu vou botar o Felipe Luiz, não queria ir na mesmice, tá? Tem alguém do Internacional aqui, eu acho que o Inter pode virar a chavezinha, pode surpreender contra o Ceará. O histórico aqui tá muito bom, né? E às vezes o histórico, esses tabus, né? Eles permanecem. Olha só, o Ceará tem dificuldade de fazer gols lá. O Inter não tá bem, né? Ó, por enquanto aqui, ó. Vou seguir os scouts, né? Vou botar o Heitor, acho. Tá? Por enquanto, uma pequena aposta minha, custando 5 cartoletas, né? De repente pode dar certo aí. O Internacional tem que virar a chavezinha. Perdeu de 1 a 0, só um gol, né? Do Atlético, que é um bom ataque. De repente pode manter o SG. E a verdade aqui, ó, é que no cruzamento de scouts aqui vem desarmando o Inter com seus laterais. O Ceará cede um pouquinho. E o que mais me chamou a atenção foi o histórico do confronto aqui, ó. Histórico de poucos gols. Vou dar uma apostada. No sistema defensivo, a minha aposta é o Heitor, tá? Sempre é bom você ter uma ou outra aposta no time aí pra diferenciar. Por enquanto é o Heitor, tá? Mas tem que lembrar aí que tem laterais de média básica muito boas aí, né? Como o Igor Vinícius, por exemplo, né? Tem laterais com média básica muito boa aí, ó. Guga, Calegari, né? O Calegari, se o Calegari jogar, de repente, pela vantagem que o Fluminense tem jogando fora de casa contra o Fortaleza, poderia ser uma boa. Mas o Fortaleza tá muito bem no campeonato. A Derlan deve entregar alguns pontos aí, né? Altamente, ó, Igor Vinícius como tá aqui, ó. Fiquei muito na dúvida do Igor Vinícius, tá? Entre o Igor Vinícius e o Felipe Luiz, Igor Vinícius, tá? E agora eu tô botando o Heitor por causa dos scouts ali. O Ceará não tá bem e o confronto histórico ali favorece. Vamos lá pra meia, senão o vídeo vai ficar enorme, né? Mas não tem muito o que fazer. 3 times num vídeo só e muitos dados, é isso mesmo. Vou tentar até não editar, vou postar assim mesmo, né? Não ficar muito longo. Vamos lá, casa fora, meias, desarmes. Quem vem desarmando muitos aí com seus meias, Fortaleza, tá? E até que cede uma quantidade considerável aí o Fluminense, tá? O Fluminense cede uma quantidade considerável, certo? Quem vem desarmando aí também consideravelmente é o Flamengo em casa. E o time que mais cede disparado aqui, ó, é o Bragantino, tá? Então vale muito a pena. Mas o que me chama a atenção, vamos pro outro lado. Qual é o time que jogando em casa mais cede desarmes? Internacional, tá? E Flamengo. E qual é o time que mais desarma em casa? É fora de casa, Ceará, Corinthians e Bragantino. E aqui tem 3 caras aqui, ó. E a rodada tá difícil, tá? A rodada tá difícil. Tem 3 caras aqui, ó, de segurança, né? Que todo mundo já sabe quem é, quem acompanha o canal. Eu vou falar aqui, ó. Vamos botar Darbs. Sobral demais no desarmes, custando 13,60, precisa de 4,70 para começar a valorizar. Olha só o Sobral, 5 desarmes contra a Chape, 9 contra o Santos, 7 contra o Ceará e vai enfrentar o time que mais 7 desarmes jogando em casa. Então vejo com bons olhos sim o Sobral, tá? Botei o Heitor ali, mas o Sobral é para desarmes. Ó, e o Internacional tá cedendo uma quantidade considerável de pontos para meias, tá? Deixa eu ver aqui, desarmes aqui. Nathan fez 2, olha o Jair fez 7 desarmes. Tá? Então é uma partida propícia aí pro Sobral, tá? Propícia. Vamos dar uma olhadinha aqui mais pra baixo. O Raul tá aqui, ó. Daí todo mundo vai dizer, mas o Raul é o 6º. Mas ele tem só 2 jogos. Se for pela quantidade de jogos aqui, a média, ele estaria lá em cima. Raul vai enfrentar o Flamengo, time altamente ofensivo, ó. Custa 6,90, precisa de 4,30 para começar a valorizar. Fez 8 desarmes contra o Corinthians. Fez 3 desarmes contra o Bragantino. Vamos ver o Flamengo? O Flamengo cedeu pro Ale 4 desarmes. Partida propícia também, tá? Pro Raul. E o Raul Sobral são jogadores aqui, ó. Raul 8 faltas em 3. Sobral 8 faltas em 3 jogos. Não tem amarelo. O Raul, 3 faltas em 2 jogos sem amarelo. São jogadores limpos, tá? São jogadores limpos. Então o cruzamento de scouts aqui, ó, tá muito agradável. Flamengo e Inter cedem. Ceará tá conquistando desarme demais com meias, tá? E o Bragantino poucos, mas o Raul é um cara fora, acima da média. E claro, e também tem o Corinthians aqui, né? Que tem grandes ladrões de bola, como o Gabriel, que tá com 3 desarmes em 3 jogos. Né? Só que o Gabriel, diferentemente dos outros dois, é um cara que toma cartão com facilidade e que faz falta, certo? Mas tá valendo. 8,43, precisando de 3,90 para começar a valorizar. E é um cara que te entrega pontos aqui, ó. Desarmando aqui, ó. 7 desarmes contra o Bragantino. Vamos ver o Bahia? 4 desarmes pro Edenilson, ó. 4 pro Patrick. Partida propícia pro Gabriel também. Por que eu tô mostrando esses meias, né? Porque vai ser uma rodada difícil, ao meu ver. E eu tô mostrando meias, o que? Com média básica. Vamos aqui, vamos ver se eu tô certo no meu raciocínio. Média básica. Ó o Raul, ó o Sobral aqui. O Ederson tá aparecendo aqui, ó o Scarpa. Fora de série, tá? Eu acho que é uma rodada pra você ter pelo menos um meia do Palmeiras. Ou Scarpa ou Veiga. Eu acredito, não, acho não. Tenho quase certeza, né? Acredito que o Scarpa tá no momento melhor. Mas olha o Raul Sobral.
Olha só o Raul Sobral, a média básica deles, né? Então tô muito disposto a essa rodada, como vai ser uma rodada difícil, escalar o Raul e o Sobral, tá? Raul e Sobral, né? Eu vejo, e o Ederson também, aqui ó, Fortaleza é o time que mais vem desarmando em casa e o Fluminense cede. E como a gente viu aqui, ó, onde é que tá o nosso Ederson? Aqui ó, é um dos meios com maior número de desarmes, um dos meios com média básica, né? Tá custando 9.02, precisa de 2.80 para começar a valorizar. Vejam as pontuações dele, a regularidade. 3 desarmes contra o Atlético, 6 a Goianiense, 6 desarmes contra o Mineiro, 3 contra o Sport e 2 contra o Internacional, né? Ou seja, ele desarma mais jogando fora do que dentro de casa, mas não dá para ignorar que ele faz pontos dentro de casa, chuta bem, de média e longa distância, e o Fluminense é um time ó, que costuma ceder uns pontinhos para meia, tá? Negativou pouquíssimos. Mas eu prefiro ficar ainda com o Sobral e com o Raul, acho que é mais jogo para eles, tá? Vamos lá para nossos queridos atletas. Desarme a gente já viu, né? Eu acho que para desarme aí, ó, para meio campo, o Ederson, Raul e Sobral são caras sensacionais. Correndo por fora o Gabriel, um pouco faltoso, tomando cartão, mas pode dar certo. E esses cruzamentos de scout aqui, ó, estão muito agradáveis, tá? Para desarme para meio de campo aqui, ó. Internacional e Ceará, Flamengo e Bragantino, tá? E até mesmo Fortaleza e o Fluminense. Ah, Mané, mas por que tu não vai falar do Flamengo? Porque o Red Bull Bragantino é o time que mais cede. Não vejo no Flamengo um jogador assim que pontue tão bem assim, né, com desarmes, tá? Eu acho o Flamengo um time mais ofensivo, se bem que anda se defendendo bem nos últimos jogos, tá? Ó, o Gerson, 4 desarmes em 2 jogos, 2 desarmes por partida, tá valendo a pena? Tá valendo. Diego tá jogando mais recuado, 6 desarmes em 2 jogos, né? Mas não tem uma média tão boa quanto o Gerson. Vamos dar uma olhadinha no Gerson então. O Gerson tá aparecendo 6.10 para começar a valorizar, fez 2 boas pontuações, aqui ó, um desarme contra o América, 3 contra o Palmeiras, né? E o Bragantino por sua vez aí, ó, até que seria o desarme, a 7 pro Gabriel, né? O Gerson é um bom jogador, de repente pode valer a pena um pouquinho aí fora da curva dos jogadores que eu entendo favoritos para a rodada, principalmente em termos de desarme, tá? Vamos lá, agora a gente já viu o desarme, vamos ver a pontuação média, se vale a pena mesmo esses jogadores. Olha como tá conquistando ponto, né, o Bragantino, né? Não só por causa de desarmes, mas também por causa de assistência e gol, o Evangelista ali, mas vai enfrentar um Flamengo que não vem cedendo pontos para meias, tá? Agora aqui o Internacional cede bastante e o Ceará até conquista, tá? Sobral uma baita de uma pedida, tô até pensando em tirar o Heitor ali, tá? Mas Sobral seria mais para desarme mesmo. De repente eu vou deixar os dois, mesmo sendo um contra o outro. Certo? Dos times que vão jogar em casa, quem é que tá pontuando muito com seus meias? Palmeiras tá pontuando bem e o Santos também tá pontuando bem. Aqui o América não cede muito, mas o momento de Scarpa é sensacional. E aqui o Santos aqui, ó, conquista uma quantidade e o São Paulo vem cedendo, tá? São Paulo vem cedendo. Então alguns bons meias aí pra rodada também. Scarpa, fora de série, tá? O momento é dele, tá custando 3.25. Tá valorizado? Tá. Precisa de 6.10, precisa, mas é um cara que finaliza 2, 3 bolas por partida, tá batendo escanteio, tá batendo falta, tá dando assistência. Olha só a regularidade. E futebol é momento. E o momento é do Scarpa. Você tem que seguir essa tendência, tá? Tem um confronto favorável sim contra o América, certo? E o América vem cedendo pontos aí, ó. Negativo alguns meias, negativas, mas na maioria das vezes cede bons pontos aí, ó, né? Principalmente para meias aí, ó, que finalizam aí, ó. Certo? Então vejo sim o Scarpa com bons olhos. Ah, quem não tem muito. Quem tá sem cartoletas, bota o Veiga, vale a pena, tá? Bota o Veiga, vale a pena. O Veiga não tá tão bem assim, mas é outro jogador acima da média, certo? Precisando de 3.30 para começar a valorizar. Vem pontuando mais baixo, vem, mas vira e volta aí, faz gol. Chuta bem de média e longa distância, né? A questão é que ele tá jogando um pouquinho mais recuado. Se você olhar o jogo do Palmeiras, ele tá vindo para buscar a bola e o Scarpa tá com uma liberdade tremenda, como um meia esquerda, segundo atacante quase. Tá indo dos dois lados do campo e entrando por dentro muitas vezes, tá? Então o Scarpa tá com muita liberdade. Mas não tem cartoleta, vai com o Veiga. E vejo o Scarpa como melhor opção no momento, certo? Santos, vamos ver se tem algum meia do Santos aqui que tá valendo a pena. Vamos ver, meia do Santos. Santos. Tião Mota tava muito bem, mas caiu. O Pirani fez uma boa partida ontem, tá? Fez uma boa partida ontem, tá precisando de 1.20, de repente vai no meu time de valorização e vem pontuando bem o Pirani, tá? Aqui, ó, vem desarmando, certo? Mês sem gol, sem assistência, tá pontuando alguma coisinha aí, ó. E quando faz gol, dá assistência, né? Passa dos 8 pontos, pontua bem. E São Paulo, como a gente viu ali, ó, 7 pontos. Olho no Pirani, tá? Ainda mais por ser um clássico de bastante gols aqui, né? O Sansão na Vila Belmiro. Certo? Tião Mota, não vou deixar ele em stand-by. Posso até errar, mas tá fazendo muita falta, tomando cartão, tá jogando recuado, né? Nesse momento vou deixar ele em stand-by, prefiro Pirani, tá? Prefiro Pirani. Certo? Vamos dar uma olhadinha em mais algum outro meio aqui que vale a pena. Ó, Juventude tá cedendo muito, mas o Sport não tá conquistando. Cuiabá também cede, mas o Grêmio não conquista. Realmente, cruzamento de scout mais agradável mesmo é do Ceará. O momento não é do Inter, cede bastante desarme. Inclusive, vamos dar uma olhadinha em gols e assistência. Gol que é a alegria do povo, né? Meia que tá fazendo muito gol aí, ó. Dentro de casa, Internacional e Bahia. Corinthians toma e Ceará também, né? Vamos ver algum meio aqui que vale a pena, né? Do Bahia.
Tassiano Daniel, Tony Anderson, que quando joga avançado, pode surpreender, tá? Pode surpreender, quando ele joga bem avançado, quase como um atacante, precisa de 1.60, né? De repente pode dar certo, mas tá pontuando baixíssimo, é mais aposta mesmo. Não vejo nenhum meia do Bahia se destacando, certo? Tassiano tá com uma média alta, mas fez um bom jogo. Se a gente verificar aqui, ó, tá precisando de 2.10 para começar a valorizar, certo? Pontuações baixíssimas, certo? Só fez um bom jogo, né? Vai te entregar pontos? Vai. Por quê? Porque o Corinthians cede pontos para meia, né? Mas não vejo se Tassiano assim arrebentando um jogo como um Scarpa, por exemplo, certo? Deixa eu ver aqui outro meia que possa dar certo. Internacional. Vamos ver. Internacional. Internacional precisa nem abrir aqui. É o Edenilson que tá bem, tá? O Edenilson tá bem. Tá com uma média básica boa. Tá batendo pênalti. Custa 19.09. Isso aqui é pra quem tem cartoleta. Que tá precisando de 3.20 pra começar a valorizar. E realmente o Edenilson tá muito bem aqui, ó. Entrega 2, 3 pontinhos com facilidade. Vem desarmando, né? É um bom jogador, realmente. E quando faz gol, né? Estoura na pontuação. Gol, assistência, né? Batendo penalidade. O Ceará, por sua vez, aí não vive um bom momento, né? Mitou alguns meias, mas não é um time de ceder tanto ponto assim, né? Não é um time de ceder tanto ponto assim. Mas tomou gols, né? De meia e o Internacional fez. Olha o Pirâmide como é uma boa pra rodada, gente. Ó, o Santos fez um gol com meias em casa e o São Paulo já tomou 2 jogando fora. Os times que vão jogar em casa, quem é que tomou muito gol de meia? O Juventude. E aqui o Sport também fez. Quem quiser dar uma arriscada, uma apostada, aqui o Patrick eu vou mostrar ele, tá? Porque eu indiquei ele na rodada passada e sempre que dá eu indico ele. Por quê? Porque ele é um cara de média básica, vai te entregar pontos, tá? Vai te entregar pontos. Tá precisando de 2.30 para começar a valorizar, tá baratinho, certo? Aqui, ó, quando ele tava jogando, o outro treinador tava mal. Depois que foi mandado embora o treinador, olha só, ele jogando pela esquerda, como todo mundo conhece, olha como ele aumenta de produção e traz pontos. Então assim, ó, o Patrick, de olho fechado, vou botar ele no time de bons baratos, tá? Porque ele soma, ele agrega, ele entrega pontos, tá? Jogando em casa. O Ceará a gente viu ali que já mitou alguns, mas não é o time que mais cede, tá? Então, Edenilson vale muito, muito a pena, tá? Um momento melhor do que o do Patrick, mas o Patrick voltando a jogar pela esquerda ali, como ele sempre jogou no Internacional, ele pontua bem sim, com desarme, sofrendo faltas e chance real de assistência e gol, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, na média básica dos nossos meias de novo aqui, que eu mostrei, mas eu quero ver de novo, se o Patrick tá ali. Ó, Raul e Sobral, sensacional. Ederson muito bem, Scarpa também, tá? Olha ali como tá aparecendo aqui já. Por enquanto o Patrick ainda não aparece ali devido aos 2 primeiros jogos dele, que não foi muito bom, mas vale a pena, tá? E aqui, como eu falei aqui, ó, para não atropelar, vamos lá, meias. Vamos ver se é um meia do Sport que vale a pena, já que tá tomando muito gol, né? Nosso querido Juventude em casa. Marcão, Thiago Lopes. Não, daí já complicou, né? Daí já complicou. Deixa eu dar uma olhadinha em assistência. Aqui o Bragantino fez gols com meias, né? E o Flamengo pode tomar. Assistente também. Meias do Bragantino são bem ofensivos. Né? Fortaleza fez, mas aqui o Fluminense não tomou gols com assistência de meias. Novamente o Juventude. Então se o Thiago Neves aparecer ali, ó, dá pra dar uma arriscada, hein? Se o Thiago Neves aparecer aqui, ó, entre os prováveis, tá? Ele não tá. Deixa eu ver, ele tá contundido? Ah, tá contundido. Então esquece, né? Já que eu não vou fazer edição, pra não dizer que eu falei besteira, tá? Dei uma olhadinha antes, né? Rodada rápida, não dá pra ver todas as notícias. E o Bragantino? O Bragantino tá fazendo gol, tá dando assistência. Dá uma olhadinha aqui no Bragantino. O Evangelista tá vivendo um momento sensacional. Vamos ver se realmente tá pontuando. Ó, o Raul fora de série. Claudinho vai jogar. Claudinho no último jogo, tá? Deu uma assistência, se não me engano, fez um gol contra o Flamengo ano passado, lá no Maracanã, tá? Custando 11.99, precisando de 5.10 para começar a valorizar. Não vem pontuando tão bem assim, mas é um cara acima da média, tá? Dá para dar uma arriscada? Dá porque o Bragantino produz bastante. O momento defensivo do Flamengo é bom? É, mas pela primeira vez nos últimos jogos vai enfrentar um ataque, né, que vai dizer ou não se o Flamengo tá bem defensivamente. Certo? Deixa eu dar uma linha no Evangelista, que tá melhor que o Claudinho. Tá precisando de 2.90, tá desvalorizado, isso é bom. Realmente o Evangelista, o momento é dele também. Se tem algum meio ofensivo ali do Bragantino, né, que vai te entregar pontos e anda participando de assistência, gol, é o Evangelista. Melhor meia do Bragantino, Claudinho, todo mundo sabe que é isso, mas não vem pontuando tão bem. Ó, esse jogo aqui, ó, por mais que seja contra o Flamengo, é jogo para meias do Bragantino, tá? Vejo com bons olhos sim. Certo? Vamos voltar para cá. Aqui o Juventude realmente toma muito gol, mas não tem nenhum meia ali ofensivo, tem que ficar de olho. Fortaleza eles. Vou ficar com os meias de média básica nesse momento, certo? Vou ficar com o Scarpa, não tem como deixar ele de fora, tá? Vou escalar o Raul pela quantidade de desarmes que vem cedendo aí, né? Vou tentar fazer uma escalação de segurança, tá? E o Sobral também, certo? Porque aqui, ó, se eles me entregar 3, 4, 5 pontos cada um, né, pelo menos 4, 5 pontos cada um, já estou satisfeito aqui no meio. Eu não posso escalar um meia, por exemplo, pensando em assistência em gol e de repente não rola, tá? Sobral tá desarmando demais, o Raul também. E a gente viu aqui, ó,
E realmente o confronto é favorável, tá? O Flamengo é o time que mais cede desarmes para meia jogando em casa. E o Inter também, certo? E aqui o Ceará vem desarmando bastante. Então acho que é um confronto favorável, certo? E aqui eu vou ser sério para vocês. Poderia tirar um dos dois e ir aqui com o Nacho, por exemplo, do Atlético. O Atlético muito em casa. Acho válido, muito válido, vale a pena, tá? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, o Nacho não tá com boas pontuações assim, mas é um cara de muito potencial, tá? Atlético Mineiro. Natan e Johan, ó, o Nacho nem tá entre os prováveis, né? Nem tá entre os prováveis, mas se jogar vale a pena, tá? Gosto muito dele, achei ele um baita de um jogador. Talvez não aconteceu ainda pro Cartola, mas é um cara que dá assistências com facilidade e chega à frente para fazer gols, né? O Johan pelo confronto de repente tá valendo a pena, tá? Tá valendo a pena, ainda mais ele jogando um pouco mais avançado. E agora o Natan entrando fazendo gol, de repente sendo titular, também é muito válido, tá? O Natan é um bom jogador para Cartola, participa bem do jogo. Tá custando 5.84, precisa de 5 para começar a valorizar porque fez gol. Aqui ele jogou o tempo todo, aqui ele entrou, não vamos contar muito. Deixa eu ver a Chape está cedendo pontos. Cede os pontos. Cede pontos, mas é para quem faz assistência ou dá gol, tá? Fora isso, não cede tanto desarme assim. O Sara fez 3 desarmes e uma bola na trave. Mas tira a bola na trave ia ser 2 pontos. A Chape não cede tanto ponto para meia, não. Não, vou ficar mesmo com meus jogadores de segurança. Pode dar tudo errado aqui, ó. Não desarmarem nada, não pontuarem nada. Mas são caras que geralmente te entregam pontos, tá? E como vai ser uma rodada difícil, prefiro ir na segurança. Poderia ele com o Claudinho? Poderia dar uma escada? Poderia, tá? Deixa eu ver outros meios aqui que a gente poderia ir, né? Estão muito bem. Edenilson, bem demais. Chance de penalidade, mas tá um pouquinho salgadinho. Então eu tô tentando fazer uma escalação mais tranquila, porque eu ainda não cheguei naquelas 140, 150 cartoletas mais confortáveis, né? Então eu tô indo com mais calma. Pikachu vinha muito bem, deu uma caída, né? Tá precisando de 2.80, certo? Deu 2 mitadas nas 2 primeiras rodadas, mas caiu um pouquinho, tá? Mas é um cara que tem potencial, né? O Fluminense é um time que joga aberto e cede alguns pontos pra meia aí, ó. De repente pode estar valendo a pena. Se o Nacho jogasse pelo Atlético, acredito eu, ia dar uma apostada nele também. Os meias do Bragantino, todos eles valem a pena, tá? O Evangelista num bom momento, entrega pontos com facilidade, tá participando de assistência de gol. Raul fora de série, nem vou falar muito. Sobral já falei, Gabriel, né? Gabriel Teixeira fora de casa, quem sabe pode, mas vamos explorar isso mais na live. Ederson, boa opção. Rafael Veiga também. Tem alguns bons meias aí, tá? Tem alguns bons meias aí, mas não vai dar para explorar todos os dados. A gente vai deixar isso para live. Certo? Vamos para os nossos queridos atacantes, né? Vamos lá, que ainda tem 2 times ainda para mostrar aí, né? Vamos lá, pontuação média, certo? Quem vem pontuando muito seus atacantes em casa? Flamengo. Mas o Red Bull Bragantino não cede muito ponto, certo? E o Cuiabá vem pontuando bem, tá? Vem pontuando bem com os atacantes aqui em casa. Por quê? Porque só teve um jogo. Se a gente olhar aqui, ó. Onde é que tá? Né? Porque eu boto casa fora, tá aqui, ó. Só teve um jogo, né? Porque o outro não valeu e fez 2 gols. E aqui o Grêmio vem tomando gol de atacante aí, hein? Depois a gente vai ver isso. De repente, pra fugir aí, né? Dos mais escalados, pode surpreender. Certo? E os times que vão jogar fora, quem é que tá cedendo muito ponto para atacante? Né? Disparado aqui, ó, o América Mineiro. E o Palmeiras, por mais que não tenha conquistado muito, não tem como deixar de fora, ao meu ver, mesmo com toda essa complicação do Abel ter poupado aí, sem avisar, tá? Atacantes do Palmeiras. Não tem como, tá? Eu acredito que como ele poupou agora esse último jogo, ele deve fazer um revezamento. Deve jogar sim o Luiz Adriano e o Rony, tá? Eu acredito que deve jogar os dois sim, né? O Luiz Adriano um cara mais centralizado, um cara mais de gol, o Rony um cara um pouco mais participativo, certo? Que não tá bem, mas que te entrega pontos, certo? E aqui o América tem uma coisa interessante, tá? Eu olhei o mapa de calor, o Vitinho jogou mais pela direita, tá? E onde é que o Rony tá jogando? Mais pela direita, certo? O Bruno Henrique mais pela esquerda, mas pontou também, até o Muniz por dentro. Então o América vem cedendo pontos. Aqui, ó, o Carlos Eduardo também cai pelas extremas, tá? Então eu acredito que realmente vale a pena o Rony para essa rodada. Não quero saber se vai estar entre os mais escalados, mas por hora, né, para mim é uma das melhores opções. Luiz Adriano também tá valendo, tá? É um cara mais de área, mas o confronto é favorável sim. Por mais que o América Mineiro se defenda bem, né, vem cedendo pontos. Os times que vão jogar em casa aí, quem vem cedendo muito ponto aí, ó, Cuiabá. Cuiabá conquista, mas também cede, certo? Então quem quiser dar uma arriscada aí num Ferreirinha, um Diego Souza, tá? Pode dar certo, tá? Pode dar certo. Quem vem pontuando muito aí com seus atacantes fora de casa? Red Bull Bragantino, vive um bom momento ofensivamente. Fluminense também vem pontuando bem. E o Atlético Goianiense, mas vai pegar um osso do de Rui, né? Que é o Atlético Paranaense, que não cede tantos pontos assim, mas até que cede uma quantidade considerável. Mas vamos aqui, ó. Em gols, que é a alegria do povo, né? Que aquele último confronto, aquela última análise que eu fiz ali do Ceará e do Bahia, deu muito certo. Pode ver, o Saulo Mier fez gol. Se o Kleber jogasse, fizesse gol e os dois jogassem, se eu tivesse Gilberto e o
do Kleber e ele tivesse feito gol, ou até mesmo ficado com o Gilberto, colocado o Saulo Mineiro ali, que era pra ser o Viseu e ninguém sabia que o Saulo ia acabar jogando, né? De repente poderia realmente ter arrebentado, tá? O Flamengo faz muito gols em casa, apesar do Bragantino não tomar gols de atacante. Palmeiras, olha só, o cruzamento de scout mais agradável pra rodada aqui, ó, é o do Palmeiras com o América. E claro, e o Atlético Mineiro não dá pra deixar o Hulk de fora. O Hulk, nesse momento, é o novo Marinho, né? É o novo Marinho do Cartola. É um cara que bate pênalti, bate falta, se desloca demais, tem velocidade, chuta muito, sofre falta, tá? Pontua em todos os scouts, tem muita regularidade, certo? E, queira ou não queira, a Chape é o time que vai jogar fora de casa e que mais sofreu gols de atacante. Então aqui, ó, atacantes pra essa rodada, meu amigo, Flamengo, Palmeiras e Galo, tá? Não dá pra fugir disso. Quem quiser dar uma apostada aí em Fortaleza, dá, porque o Fortaleza tá altamente ofensivo, tá fazendo gols e o Fluminense já tomou, tá? E aqui vai ter um jogo doido, tá? Esse jogo aqui, Cuiabá e Grêmio, eu acho que vai ser jogo de gols, tá? Porque o Cuiabá fez gols, mas também sofreu, assim como também sofreu e o Grêmio também fez gols, tá? Diego Souza e Ferreirinha podem surpreender aí quem quiser sair aí, né, dos mais calados. E o ataque do Bragantino, que tá muito bem, sempre vale a pena porque tá fazendo gol todo jogo, às vezes mais de um, né? E todos eles estão jogando muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha em assistência aí. Depois a gente vai dar uma olhadinha aí nos jogadores. Olha como o Flamengo não dá pra deixar de fora, tá? Um atacante do Flamengo, assim como um atacante do Palmeiras. Os números mostram isso. O confronto é favorável. Pode dar errado? Pode, mas os números mostram isso, tá? Realmente são os confrontos mais favoráveis aqui ao Flamengo e Palmeiras. Não. Pra atacantes é esse, porque o Bragantino tá muito bem, é o melhor ataque, mas sofre gols também, certo? Por mais que o Aderlan desarme ali, o Ortiz, é um time que é ofensivo. Todo time ofensivo se expõe atrás, né, e acaba por sofrer gols. Então vejo com bons olhos sim. Vamos dar uma olhadinha aqui nos atacantes aqui. Vamos botar geral aqui, certo? Já falamos dos atacantes do Palmeiras, né? Gilberto aqui, ó. Se ele aparecer entre os mais calados, escala ele. Mesmo assim, ele tá muito valorizado, tá? Tá muito valorizado. Gilberto, quando joga em casa, jogo muito forte contra Corinthians, time grande, não aparece muito assim. Jogo fora de casa, quando não tá entre os mais calados, bota ele que ele gosta de dar. Eu acho que ele joga cartola, esse safadinho. Tá? Bruno Henrique, vamos lá, para os atacantes do Flamengo. Vale a pena? Vale. Precisa de 8,90, mas é um cara que tem um confronto favorável aí, porque o Bragantino toma gols, né? Vem pontuando bem dentro de casa, né? Muito porque tá participando diretamente das jogadas ofensivas do Flamengo, né? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. E realmente o Red Bull cede 0,5, tá? Só negativou aqui o Bruno Silva, mas cede alguns pontos. Atacantes do Flamengo vale a pena, mas eu vou ficar com o Vitinho, tá? Por que com o Vitinho? Porque o Vitinho finaliza mais, o Vitinho tá jogando no lado do setor do campo ali, né, onde o Bragantino costuma ceder alguns pontos, certo? Custa 8,89, precisa de 6,70 para começar a valorizar, né? E é aquele jogador aqui, ó, não pontuou muito aqui, ó, contra o Palmeiras. Não pontuou, mas ele não saiu jogando, entrou só no segundo tempo. Quando ele saiu jogando aqui, arrebentou, deu 2 assistências e tira assistência. As duas, 4,90. É um jogador com média básica, tá? Porque é aquele famoso chuta-chuta. O Vitinho chuta bastante, finaliza. Se ele finalizar nesse jogo 3 bolas, como ele costuma finalizar pro jogo, já tô satisfeito, porque um outro desarme ele vai fazer, uma outra falta ele vai sofrer e assim vai com menos pontinhos. E se participar diretamente de gol, maravilha, né? Que tem chance, porque o Bragantino vem tomando gols de atacante, o Flamengo faz dentro de casa gols, né? Então vejo com bons olhos sim o Vitinho, certo? Até mais de repente do que o Bruno Henrique, certo? O Arthur vive um momento sensacional, deu uma assistência agora no último jogo, arrebentou de novo, né? Precisa de 4,70 para começar a valorizar, mas olha as pontuações do Arthur. Só foi mal aqui, ó. Por incrível que pareça, no melhor jogo da Chapecoense, que foi no 3-0 aqui, ó. Contra o Red Bull Bragantino, 3-0 contra a Chape nos demais jogos. Tá muito bem o Arthur, né? E como futebol é um momento, quem tiver cartoleta, escala, né? Que o Flamengo geralmente costuma ceder pontos aí para atacante, porque se expõe um pouco, tá? Mas acho um jogo um pouco mais complicado pro Arthur, né? Prefiro os atacantes do Flamengo nesse momento. Mas não vai ser jogo fácil não. Mas aqui tá um cara que não dá pra deixar de fora, tá? É o Hulk. Tá custando 20,27. Então você que não tem cartoleta, dá uma economizada lá atrás e coloca o Hulk na frente, tá? Precisando de 5,40 para começar a valorizar, tá? Percebam as pontuações do Hulk, né? Além de todas aquelas características que eu falei, ele é um cara participativo. Aqui, ó, contra o São Paulo, fez 1,5. Mas eu quero atacante que entregue pontos, que tenha a média básica, tá? Que tenha a média básica. Por exemplo, aqui, ó, no 2-1, né? Na derrota contra o Fortaleza dentro de casa. Tira aqui o gol dele. Ele ia fazer 4,4. Eu quero atacante participativo. Eu quero cara que chute a gol, que sofra falta, que me entregue ponto e tenha a chance de dar uma mitada. Entendeu? Então eu acho que vale a pena sim. A Chape, como a gente viu aí, ó, cede muito ponto para atacante. Inclusive, eu acho até que vai ser o nosso capitão. Se for o capitão mais escalado, paciência. Tomara que não dê aquela zicada, né? Como eu falei aqui, ó, os atacantes do Bragantino estão muito bem. O Ítalo deu uma decepcionada? Deu. Foi mal na última? Foi. Até tá desvalorizado. Talvez eu até bote ele no time de valorização. Teria uma cartoleta para começar a valorizar. Mas não dá para negar que ele vinha muito bem. Ó. 3 excelentes jogos, participando diretamente das jogadas ofensivas do Red Bull Bragantino. No último jogo é que ele foi mal. Infelizmente, isso acontece, tá?
Mas os atacantes do Bragantino estão bem efetivos. O Bragantino é o melhor ataque da competição, vale a pena sim. Marinho é aquela tal coisa. Não é aquele mito do ano passado, não é. Mas Marinho é um cara de média básica. Vocês viram no último jogo contra o Fluminense, de novo fez 5 pontos. Precisa de 4,60 para começar a valorizar. Olha só, onde é que tá contra o Fluminense? 5,3. Olha só o Marinho. Marinho não faz menos que 4, 5 pontos, meu amigo. Isso aí eu sempre falo. E ele não tá imitando por quê? Porque o time de Santos não ajuda. O Diniz também botou ele para fazer outra função. Tá voltando demais, entrando por dentro. Quando ele fica abertinho lá na direita, que dá aqueles cortezinhos, abre para dentro e chuta com a esquerda, aquele dali é o Marinho que a gente conhece. Né? O esquema do Diniz não tá favorecendo ele. Mas ele é um cara que vai te entregar pontos, tá? E o São Paulo não é o time que mais cede pontos para atacante, mas cede uns pontinhos. Então é um jogador de segurança, tá? Tá um pouquinho salgadinho ainda, tá? Porque ele começou o Cartola caro. Mas é um cara que te entrega pontos, tá? Com facilidade. Mesmo sendo um clássico tem truque pra entregar pontos. Caio Paulista aqui, vou ficar de olho nele. Já falei na última vez, ó, dentro de casa, ó. Não dá pra escalar ele. Pode até arrebentar um jogo ou outro, mas não dá. Fora vai muito bem. Vou esperar esse jogo pra ver se concretiza isso. Se isso concretizar, ele é atacante pra se jogar fora de casa. Por que eu não vou escalar ele? Porque vai ser contra o Fortaleza. E o Fortaleza aí, ó, não cede pontos pra atacante. Só por causa disso, tá? Não poderia dar uma apostada nele. Fora de casa. Então tem alguns bons atacantes. Saulo arrebentou, fez gol, né? Zé Roberto vai ter um confronto um pouco mais complicado. O Hélio Paulista se faz morto, mas de vez em quando faz um golzinho, bate pênalti. Luiz Adriano já falei, é uma boa. Realmente pra mim, atacante Flamengo. Ó, atacante Flamengo, Palmeiras. Daí você escolhe um, né? De acordo com sua intuição e com os dados que você viu aqui. O Hulk não dá pra deixar ele fora. Marinho também tá entre as melhores opções, como sempre, tá? Daí fica por aí mesmo, tá? Os meus atacantes por hora. Gilberto arrebentou na última, tirei, mas... Vou deixar, só quero ver os mais escalados depois, não vou escalar ele, tá? Essa rodada eu não vou, né? Fiquei com raivinha, né? Botei ele no time, nada a ver. Botei ele no time, deixei ele na live, tirei no Instagram. Maior burrice minha, mas assim, ó, é porque o Cartola botou como dúvida. Cara, eu não tô nem aí pro Cartola. Nessa questão, o Cartola erra demais. Mas daí quando joga 10 no Camilo, bota ele como dúvida. Quando o setorista bota ele como dúvida, daí é dúvida mesmo. Daí eu saquei. Não quis bancar, fui burro. Aí a culpa é minha, não é do Gilberto não, tá? Mas o Gilberto sempre é uma boa opção, né? Às vezes ele decepciona, mas quando ele dá pra mitar, ele arrebenta. A questão é que vai ser contra o Corinthians aí. Depois eu vou ver na live se o histórico dele contra o Corinthians é bom ou não, pra ver se dá pra escalar, tá? Então temos alguns bons atacantes aí. Vamos dar uma olhadinha em média básica. Que média básica salva a gente, né? Isso aqui é muito bom, né? Vamos ver se eu tô certo na minha... Ó, o Marinho, jogador de média básica. Elinho, jogador de média básica, vai te entregar pontos. Ó, o Bruno Henrique aqui, ó. Jogador de média básica, tá? Arthur, Ademir. Cara, o Ademir eu vou abrir uma pra ele, porque vai ser contra o Palmeiras, tá? E de repente ele pode surpreender. Você que tá lá abaixo na sua liga, né? Lá no finalzinho. Tá sem cartoleta, tá assim quase destino cartola. Bota o Ademir, cara. Porque muita gente vai dobrar, triplicar o Palmeiras, porque o América ainda não fez gol, tá? Porque o Ademir, a hora que fizer gol, meu amigo, esse cara vai estourar na pontuação. Olhem só as pontuações dele. 2, 2.2, 3.3, 5.3. Média básica. Sofre falta, finaliza, rouba a bola, volta para marcar, desarma, finaliza gol, né? Média básica. A hora que esse cara der assistência ou fazer gol, ele vai imitar. Escuta o que eu tô falando. E de repente pode dar um azar, porque a maioria dos cartolistas vai estar com o Palmeiras, né? Se ele conseguir fazer alguma coisa. E o Palmeiras, ó, cede uns pontinhos aí, ó. Não muito, mas cede. Vale o risco. Pra quem tá lá no final, pra quem quer tirar posições na sua liga, é um cara que vai te entregar pontos, porque tem uma média básica boa. Pode quebrar todos os teus adversários, se ele fizer gol, e ainda pode se dar bem. Eu tô muito disposto a botar ele no bons e baratos pra ver qual é a que vai dar. Tá? Mas aqui, ó, Marinho, Elinho, Bruno Henrique, Arthur tá muito bem, média básica muito boa. Olha o Hulk aqui, ó. Então esses jogadores vão te trazer pontos. E como vai ser uma rodada difícil, né? Eu tô falando isso já há tempo. Poderia ir com o Bruno Henrique? Poderia. Mas vou tentar o Vitinho aqui, porque tá mais barato. Finaliza mais, tá? Então mais Bruno Henrique é uma baita uma opção. Flamengo em casa muito, muito ofensivo. Certo? Se for com o Hulk, eu acho que pra essa rodada aí, pelo confronto, pelo que vem jogando, é o Hulk mais 10. Certo? Vai estar no time de todo mundo praticamente. Tô me coçando para botar o Marinho, né? Mas não posso deixar um atacante do Palmeiras de fora, tá? Não posso deixar um atacante do Palmeiras de fora. Até que ele tá. E eu vou dar uma insistida no Rony. Primeiro, tá? Primeiro porque não tem muita cartoleta, né? Se eu tivesse mais cartoleta aqui, né? Poderia, quem sabe, escalar outro jogador. Mas eu vou ficar de olho, tá? Tô botando Scarpa. De repente o Rony pode arrebentar contra o América. Mas o América se defende bem. Tô quase botando o Marinho no clássico, né? Por quê? Porque o Marinho tem média básica e o Rony não tá vivendo um bom momento, né? Mas posso me arrepender de repente, vamos ver. De repente vai estar entre os mais escalados. Olha aqui. Falei que não ia olhar os mais escalados, né? Mais escalados. Falei que não ia olhar, né? Mas vou olhar. Deixa, o vídeo vai ficar longo, paciência. O Hulk tá aqui, ó. O Rony já tá entre os mais escalados e Vitinho também. Escapa tá aqui, não vou tirar.
né? Mas meu meio, tô botando um meio de segurança. Aqui tá igual a minha defesa, 2, mas tô mudando um pouquinho do outro lado. Ah, tá bom. Ah, então aqui é o seguinte, cara. Deixa eu ver o América aqui. Os gols que vem sofrendo de atacante. Meu Deus, fiquei até nervoso agora. Assistência. Vamos ver o América. Mas o scout é muito bom, né? Palmeiras. Daí é complicado deixar de fora mesmo. Vou ter que deixar, olha só. 3 gols com atacante. Você tomou 3 gols. O América é o time que mais toma. Ia botar o Marinho pra dar uma mudadinha, tá ligado? Mas... Rapaz, os números estão ajudando o Palmeiras ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aquela desgraça toda, né? De mudar o time no final. Se na live eu mudar aí, vamos ver. Vamos ver. Mas por enquanto aqui vai com o Rony. Infelizmente tem que ser assim mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Treinador, né? Pra mim, ou é o Cuca, certo? Contra a Chapecoense. Ou é o Abel Ferreira contra o América, certo? Eu vou com o Cuca, né? Contra a Chapecoense. Eu acho que são os dois confrontos mais favoráveis, certo? Porque o Flamengo vai ter um confronto mais difícil. Assim vejo, né? Mesmo porque eu tô com o Hulk aqui e vou botar o Hulk como meu capitão, né? Vou botar o Hulk como meu capitão. Vou fechar aqui a escalação. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente as pontuações cedidas para treinador, né? Então não faz gol. Tem uns que quase entra em campo, mas não faz. Pontuação média, né? Aqui, ó. Flamengo vem conquistando muito ponto, mas Bragantino, o Osso de Ruê, não cede muito, certo? Realmente, os confrontos mais favoráveis do ponto de vista do cruzamento de scouts é o Palmeiras. Por mais que não conquiste muito, né? O América cede demais, tá? Cede demais. O Galo tá um pouco equilibrado, mas eu tô apostando aqui realmente mais por causa do capitão, para ver se eu dou uma alavancada na pontuação, né? Mas até que tá equilibrado. O Galo não pontua muito e a Chape não cede muito, mas tá equilibrado. São Paulo cede demais, né? Quem quiser dar uma arriscada no Cuca, mas eu fico meio assim porque é um clássico de gols e a última vez que São Paulo foi lá venceu, né? Clássico não dá pra saber o certo que vai acontecer. E dos times que vão jogar em casa, que a gente vem pontuando muito, Atlético Goianiense e Bragantino estão muito bem na competição, mas os dois vão enfrentar 2 adversários dificílimos. Flamengo que não cede quase nada, né? E o Atlético Paranaense também que não cede quase nada. Quem cede muito é o Internacional, que não vem bem. Mas o Ceará também tá meia boca, também não tá conquistando, então fica complicado. Então realmente aqui, ó, confronto mais favorável pra colocar treinador mesmo é o Abel, tá? E o Cuca. Claro que o Rogério vale a pena, vale. Vai que o Flamengo faça uma grande partida e não tome gol do Bragantino, que é melhor ataque. Acho difícil, acho que vai ter gol dos dois lados. Mas tá valendo também, tá? Tá valendo também. Vamos... Deixa eu ver rapidinho aqui. Estamos na média básica. Vamos botar treinador aqui, porque depois vai valer também pro time de valorização, né? Técnico pela média. O Rogério tá bem, tá precisando de 6,70 para valorizar. O Cuca já precisa de 4,30, que me agrada bastante, por mais que tenha uma média um pouquinho menor, né? O Abel aqui, ó, também tá precisando de 4 pontos para valorizar, tem uma média menor, mas para valorização tá bom, acho que vai ser o técnico do valorização, inclusive, né? Para quem tá precisando de cartoletas aí, e às vezes sacrifica um técnico, vou até mostrar que eu acho que vale a pena esse aqui, já que eu vou fazer um 3 em 1 aqui, né? Ó, o Fernando Diniz, ó, tá precisando de 1,10 para começar a valorizar e tá com uma média baixíssima. É clássico, mas como a gente viu aqui, ó, São Paulo tá cedendo muito ponto para treinador adversário, né? Então, de repente, vale a pena o risco, tá? Por enquanto aqui tá sim o time, certo? Por hora. Vocês viram ali que eu fui olhar os mais escalados depois de fazer toda a minha escalação. Inclusive, a minha maior dúvida mesmo é aqui, ó, tá? Ou o Rony, né? Ou o Marinho, né? Ou o Vitinho, né? Porque vai ter um jogo mais difícil. E o Marinho, porque o Marinho também pontua bem, né? Essa é a minha dúvida. O Hulk vai jogar de qualquer jeito. E aqui no meio tô com 2 jogadores de segurança, né? O Raul e o Sobral. Vai entregar pontos, Scarpa, não tem como tirar, tá num momento sensacional, né? E aqui a minha dúvida é, de repente, se aparecer, colocar o Nacho pra fazer uma dobradinha aqui e tentar uma assistência, um gol, um combo, tá? Aqui atrás é assim mesmo. Ah, mané, tu tá com o Heitor contra o Sobral. Tá, mas o Sobral eu não tô botando pra gol, eu tô botando pra desarme. Sobral faz um gol na vida, outro na morte, né? Mas eu poderia mudar, poderia botar aqui, deixa eu ver. Botar aqui pela média, já que sobrou cartoleta, agora eu posso raciocinar melhor, né? E a gente viu ali os scouts, né? Ó, o Mateuzinho vai ter um confronto ali que vai poder desarmar, né? Vou botar o Google, tá muito valorizado. Podia botar o Cariús na frente, né? Ou até mesmo aqui, mas vai ser um jogo complicado. O Aderlan, média básica. O Egídio ou o Caligari, que desarmam bastante, né? São caras que entregam pontos. Ou o Felipe Luiz, que vai ter um confronto complicado, né? Mas de repente pode sair um passe dele sem pensar muito, né? Em SG, né? Sem pensar muito em SG, né? Mas quer saber, ó? Eu vou na minha intuição por enquanto. Vou com o Heitor, tá? Vou com o Heitor por enquanto. Mesmo com o Sobral no meio. Tô botando Sobral pra desarme. Não tô botando Sobral pra gol e assistência.
né? Eu quero que seja um, sei lá, um 0 a 0 esse jogo aqui. O Heitor mantém o SG e o Sobral desarme 10 bolas. É pra isso que eu tô botando, é um cara de segurança ali no meio, tá certo? Inclusive já vou trazer a escalação pronta aqui pra vocês, tá? Com um banco de reserva. Tá feito aí, pessoal. Time principal do canal, custando 115,38 cartoletas. Umas duvidazinhas, mas na live a gente vê direitinho. Não queria deixar o Marinho de fora, né? Tá com uma média básica muito boa. Queria um meio do Galo, tanto é que no banco de reserva eu botei o Johan ali, né? Podia ter botado o Natan. Se caso um deles saia, eu vou fazer dobradinha com o Hulk, né? Botei o Muniz ali do Flamengo, o menino atacante. Se caso o Vitinho não joga, que eu acho difícil, pelo menos vou ter um atacante do Flamengo. Botei atrás alguns defensores do Internacional, porque o confronto é favorável. Até fiquei na dúvida de botar o Galhardo ali, que não tá bem, perdeu um gol feito de bloco goleiro. Eu acho que ficou olhando pra bancada. Ele acho que ele queria fazer que nem o Gaúcho, né? Daí o Arana veio e tomou rapidinho. Mas é porque o confronto do Internacional é favorável, tá? É favorável. E claro, Sobral eu tô botando ali pra desarme. Então tá aí, ó, custando 115,38. É o time principal, né? Pra quinta rodada, né? Mês que a gente vai dar uma revisada e tomara que não mexa muito na live de amanhã. E agora vem a parte corrida do vídeo, que a gente já viu todas as estatísticas, né? Como é um 3 de 1, né? Vou agora mostrar o time de valorização e na sequência bônus baratos para encerrar aí o nosso vídeo. Certo? Esse aqui é o nosso time de valorização do canal. O Mané Cartola cifrãozinho das cartoletas. Foi o melhor time da rodada, fez 64,26, valorizamos 11 cartoletas, né? Atingimos o objetivo, já falei, esse time foi feito para ganhar mais de 10 cartoletas por rodada, né? Graças a Deus fomos muito bem, né? Não vou nem comentar aqui, né? Temos sorte aqui com o Rigoni, a desgraça do Pablo, o Rony estava aqui, mas teve os demais jogadores foram Menena e fez gol, Palmeiras manteve SG, certo? Egídio manteve SG, desarmou muito, Igor Vinícius desarmou bastante, demos sorte, né? Porque colocamos jogadores com média básica boa aqui atrás, e apostamos no Nenê que estava bem desvalorizado, enfim, ganhamos 11 cartoletas e fizemos mais de 60 pontos, tá excelente para a rodada. Vamos vender esse time aqui, né? E trazer ele prontinho, porque realmente três times num vídeo só não é fácil. Vou ajeitar aqui já para trazer ele prontinho para vocês. Tá feito aí então, pessoal. Time de valorização do canal montado, baratinho, 68,99, priorizando aí alguns confrontos. E é claro, principalmente o preço e o quanto que precisa para valorizar. Ah, mano, tá botando o Lucas Ribeiro ali na defesa, ruim pra caramba. Meu amigo, custando 0,74 cartoletas. O histórico ali que a gente já viu ali, de Internacional e Ceará. O Ceará não costuma fazer gols lá em Porto Alegre, é um jogo difícil pro time do Ceará. Eu botei ele custando 0,74, uma rodada difícil de zagueiro, né? Dificílima de zagueiro. E esse aqui é um time de valorização. Não tem o que fazer. Ah, o Galhardo tá mal, mas mete uma bucha aí, ó, custando 5,17, precisando de o que ele precisa para valorizar aí, que é pouquinho. Vai valorizar e vai valorizar muito bem, tá? Não consigo mostrar aqui o quanto que cada um precisa para valorizar, mas vocês podem confiar em mim. Coloquei jogadores que precisam em média de 2,5 pontos para baixo para começar, tá? Aí se tiver oportunidade aí na live eu mostro, enfim, calma, porque daí lá eu consigo bastante. Mas muitos dos jogadores que eu mostrei aqui estão lá no time principal, eu indiquei, mostrei e deu para ver o quanto que eles precisam para valorizar. Feito? É, ó, 68,99, time de valorização, hein? Você que arrasta o dedinho pro final, dedinho nervoso, é o time de valorização do canal para a quinta rodada. E por fim, não menos importante, time de bônus baratos do canal, né? Cedudismo BB fez 45,22, um pouquinho acima aí da média dos cartoleiros, que eu acredito foi 39, 40 pontos, eu acho 39 alguma coisa, né? Sim, mas poderia ter ido melhor. Com certeza poderia ter ido melhor, certo? Mas é como eu sempre falo, esse time de bônus baratos do canal é para servir de suporte para você, né? Na falta de cartoletas. O importante é o time principal para pontuar e o segundo é o time de valorização para ganhar cartoletas. Cara, você olhando aí todas as estatísticas, todas as dicas, consegue sim montar um bom time aí para conseguir ir bem, né? Vamos vender nosso time aqui, trazer ele prontinho, né? Porque o vídeo já tá ficando longo demais, mas não tem o que fazer, né? Porque não dá para ficar editando, né? Uma rodada em cima da outra, então assim, ó, você vai pulando, você vai lá e olha, eu quero olhar só o zagueiro, olha os dados do zagueiro, não, eu quero olhar só tal coisa, né? O importante é ter informações aqui para você escalar bem. Certo, aqui, é claro, a desgraça toda ficou pelo Luciano de novo, né? Luciano, além de ser sacado, tomou o amarelo no banco, isso aí todo mundo sabe, mas vamos vender. Vamos vender o time, trazer ele prontinho, como a gente sempre faz aí toda a rodada, né? Que vai ser esse último time do vídeo aqui, né? Que o principal já foi escalado e o valorização também. Tá feito, gente. Time de bons baratos do canal aí, ó, custando 100 cartoletas, né? 100,41. Tento não passar de 100 cartoletas, mas vou ser sério pra vocês, senti um pouco de dificuldade escalar o time de bons baratos, porque eu não queria repetir, né, jogadores ali no time principal, certo? Poderia ter botado o Vitor Luiz, ver tá melhor que o Marcos Rocha, e dar outras opções até mesmo para ver como é que vai ser a pontuação, mas a linha de raciocínio foi a mesma. Apostei no SG do Palmeiras e do Atlético Mineiro,
Coloquei o Matheus Bahia, que é um cara com índice altíssimo aí de desarmes, média básica, se perder SG tá certo. Botei 2 caras de segurança no meio, Patrick jogando agora pela esquerda, como todo mundo conhece, vai pontuar sempre bem ali com desarmes, sofrendo falta, participando do jogo. Raul também segurança, tá no time principal. E botei aqui o Veiga, inclusive de capitão, favoráveis aí, né? O Palmeiras dentro de casa produz bastante. Botei o Luiz Adriano na frente, porque já tava correndo no time principal. Dei uma chance aqui pro menino Muniz, né? Flamengo sempre é certo, o Bragantino, por mais que seja ofensivo, também sofre gols. E tive que repetir o Vitinho aqui porque não queria passar de 100 cartoletas. Queria, por exemplo, ter botado o Marinho aqui, que eu acho que o time ficaria, né, um pouco mais diferente, mas melhor. Mas assim, ó, é só olhar os 3 times, olhar todas as estatísticas. Dá pra montar um time bom aí, focando aí nos confrontos, nos times que mais cedem, mais conquista, média básica, conforme a gente viu. Então aí, ó, custando 100,41. Time de bons e baratos, raiz, sem enxerto nenhum, tá? Do canal pra quinta rodada. Ufa! Então é isso, pessoal. Desculpa se o vídeo ficou longo, não dá pra ficar fazendo edição, tá? Fiz alguns cortes pra tentar diminuir ele, mas é complicado, certo? A rodada já é amanhã, tá batendo a porta, inclusive vai ter live amanhã, não sei o horário ainda, posso entrar de manhã, posso entrar de tarde, posso entrar final de tarde, já que o mercado vai fechar só às 8h30, né? Então, não sei ainda, gente, tá? Infelizmente não sei. Portanto, se você é inscrito, ativa o sininho das notificações. Se não for inscrito, se inscreve no canal com o maior carinho aí, que vai ser muito, muito bem-vindo. Certo? No mais, deixa aquele like, né? Não posso deixar de pedir like pra vocês, sempre é muito bem-vindo, tá? No mais, um grande beijo de coração. Desculpa a correria, né? Mas essas rodadas entre semana assim é complicado, tá bom? Vamos que vamos, até a live de amanhã. Fui!